Ei, gente, bora lá! No vídeo de hoje vamos falar do seguinte tema. Por que será que você sempre volta pro que te machuca? Por quê? Por que a gente sempre fala que vai fazer dieta e aí no meio do processo sabota? Diz que vai sair do vício da pornografia, mas em 2 dias já volta pro mesmo vício. Vai largar aquele ex-tóxico, vai lá e volta pro abençoado, pra abençoada. Por que será que a gente tem tanta dificuldade de manter coisas boas pra nós, mas as ruins a gente consegue? É muito mais fácil, muitas vezes, a gente se destruir, permanecer onde dói, do que trabalhar e avançar na vida para que a gente possa, na verdade, nos amar, né? Fazer aquilo que é bom pra gente. Só que a gente continua preso em um padrão, um ciclo, um mecanismo, algo. O que seria isso de fato, né? Vamos conversar sobre isso aqui, vamos trabalhar isso hoje. E qual é a sensação, né? Eu me lembro bem que quando eu estava viciado em pornografia, a sensação da culpa, da vergonha, de falar, parece que é a minha voz, a força de vontade de falar, chega, hoje não vou cair mais. Dava 2, 3 horas, estava caindo, né? Muitas vezes eu falei, não, como eu fui também na jornada de modelo, ator, né, de atuação, e eu falava muito assim, não, eu tenho que ter um corpo trincado, e eu não conseguia ter esse corpo trincado, não conseguia manter uma dieta, eu sempre caía numa ansiedade, numa cobrança, numa insegurança, e tá lá eu comprando chocolate, doces, salgados, iFood, e sabotando toda aquela dieta, né? E aí, Mila, nesse processo que você tem tantos de atendimento, né, tantos anos atendendo homens e mulheres, casais, da dependência emocional, isso tem a ver com dependência emocional e afetiva ou não? Tem tudo a ver. É mais profundo que só dependência, na verdade. Normalmente, gente, sabotadores todo mundo tem praticamente, e eles nascem lá na sua infância. Normalmente, os sabotadores, eles são autoproteções. Algo aconteceu em algum momento da sua vida que essa voz que fica na sua cabeça, que te faz cair no mais do mesmo, ou seja, você mesmo comentou, né? Tô tentando fazer uma dieta, mas eu vou lá, acabo me sabotando todas as vezes para não ter aquele corpo. Em algum momento você aprendeu que não podia ser aquela pessoa que você tanto quer se tornar. Isso não é tão simples quanto eu tô falando aqui. Porque às vezes eu falando aqui, a pessoa fica, não, Camila, eu nunca aprendi isso. Ninguém nunca me falou. Já sim. O que você ouvia do seu pai e da sua mãe, por exemplo? Você ouvia incentivos, que é isso, meu filho, você é capaz, você consegue, você pode. Ou você ouvia, tá lendo? Faz nada direito, é burro mesmo, todo dia é isso que acontece, você é um incapaz, você não sabe fazer nada, parece que não aprende. O que você ouvia sobre si mesmo? Bullying. Quais experiências você teve na escola? A sua inteligência ela era validada, você recebia pontos positivos sobre o que você fazia, ou as suas ações elas eram ridicularizadas e você sofria mais humilhação? Tudo isso afeta. A forma com que você lida com você mesmo reflete nessas ações que a gente tem no nosso dia de hoje. Então, alguém que sofreu muito abuso na infância, abuso psicológico, físico, sexual, a tendência é que essa pessoa crie um sistema de autoproteção tão grande que não permite com que ela cresça e evolua. E aí, de forma inconsciente, essa pessoa às vezes sabota o próprio corpo, ela se mantém em estado de doença, ou ela entra na síndrome da Salvador e tenta pegar todo mundo com as mãos e carregar no colo, e ela não tem tempo de olhar para ela mesma, o que faz com que ela sabote os próprios projetos. Então tem N coisas, eu estou dando aqui alguns exemplos, mas tem muito mais que isso, que faz você manter esse ciclo e esse padrão o tempo todo. Você falou um ponto muito interessante, Mila, que é no sentido de a pessoa que tem a síndrome do Salvador, né? É a pessoa que coloca os problemas dos outros nas costas para muitas vezes se sentir útil e se sentir bem com ela mesma. Mas tem uma coisa mais profunda ainda. Eu já fui esse cara, e muitas vezes é o quê? Eu me preocupava tanto com a vida dos outros, em ajudar os outros, em ser útil para os outros, para fugir das minhas próprias inseguranças, próprias dores, né, minha própria realidade. Eu não queria olhar para dentro. Então, como eu me sentia tão mal comigo mesmo, eu tinha medo de olhar para dentro, medo de reconhecer certas coisas e ver que realmente eu era aquilo que eu acreditava que eu poderia ser, né? Era um medo de assumir que eu, de fato, era aquilo que eu tinha medo. Olha como é profundo isso, né? E aí, o que eu fazia? Eu buscava pessoas, problemas, coisas externas
para que eu pudesse resolver aquilo e me sentir bem comigo mesmo. Então não sei como está acontecendo na sua vida hoje, que talvez possa estar acontecendo isso. Você está sendo com essa síndrome do Salvador, né, do Cavaleiro Branco, muitos homens têm isso, que é busca, às vezes, mulheres problemas, né, também tem mulher também, que busca uma mulher problema na vida, né, por exemplo, por que eu sempre me relaciono com mulheres que são problema na minha vida, que tem uma vida muito problemática, porque você talvez está buscando resolver algo interno nela. Talvez você está buscando resolver algo que está doendo dentro de você nela. Só que você não está olhando para dentro de si, você está olhando para fora. E aí entra também a questão da utilidade do vício. Eu falo muito isso com meus mentorados, com o pessoal. Cara, Bruno, por que eu não consigo me libertar do vício da pornografia? O vício da pornografia tem uma utilidade na sua vida. Todo vício tem uma utilidade. Não é o vício, é uma febre. Ele não é um problema em si. Né? Por exemplo, se uma senhora de idade usa uma bengala, o problema não é a bengala, é a perna dela que não está funcionando. Não está sendo funcional a perna dela, né? Então, não é que eu vou tirar a bengala dela de uma vez, ela vai cair. Não tem como. Eu preciso entender por que a perna dela está travada, que doença é essa nessa perna dela. É uma perna que está doendo? Talvez é só um problema na coluna, é outra coisa mais profundo. Talvez é falta de exercício, talvez é só uma indisposição naquele momento, talvez não é algo tão sério. Precisamos investigar o que está acontecendo. Então, um vício como a pornografia, por exemplo, é uma utilidade na sua vida, que está talvez tampando algo, anestesiando algo, distraindo de algo, ou te impedindo de avançar, porque está com medo de algo lá na frente. Então tem muito esse lance da autossabotagem, né? Você se sabota, no caso, no sentido de, imagina que você quer avançar, só que você tem medo de avançar, algo muito inconsciente, você não percebe muitas vezes isso, e aí você, para eu não ter o perigo de me machucar lá na frente, eu já saboto aqui, eu já explodo isso aqui, essa possibilidade, e já vou continuar nesse padrão aqui, que é mais fácil, é mais seguro, é mais conhecido, né? Então a gente tem muito esse trabalho também, a questão da nossa mente buscar sempre muito conhecido. E aí você trouxe a questão da infância dos nossos pais. O que foi conhecido para você lá na infância? O que seus pais falaram para você? Eles te ensinaram algo. Você aprendeu a pensar do jeito que você pensa hoje. Você não aprendeu a pensar por osmose, né? Aprendi a pensar assim. Não, alguém te ensinou a pensar dessa forma. Os seus gostos, né? A forma que você olha para a comida, alguma coisa do tipo, tudo foi ensinado a você. A forma que você pensou, a sua opinião, tudo foi doutrinada dentro de você, foi ensinado, foi absorvida, né, pelo ambiente que você foi inserido. Você trouxe muito bem a questão do bullying também, né? O bullying, muitas vezes, ele traz isso também. Ele distorce a sua identidade. Então, o primeiro ponto aqui, a gente começou a falar um pouquinho sobre um porquê que isso acontece, né? Mas o primeiro passo é você começar a ter a consciência que isso está acontecendo. Porque meu caso, vou trazer um caso real meu, que fica mais fácil até de exemplificar, eu demorei alguns anos da minha vida para entender de forma consciente, ou seja, com clareza e racionalidade, que eu estava voltando para lugares que me machucavam. Por exemplo, eu tive compulsão alimentar anos da minha vida, mas eu fui criada num sistema familiar onde a compulsão alimentar é algo normal. Então eu demorei um tempo para compreender que aquilo realmente me fazia mal. Imagino que muitas pessoas devem estar se identificando com isso agora. Por exemplo, um relacionamento tóxico. Meu sistema familiar também, relacionamento tóxico é normal. Então eu demorei um tempo para compreender que aquilo não era bom para mim. Apesar que eu sabia que não era bom. O que eu quero dizer aqui? Eu estava num relacionamento abusivo. Eu não me sentia bem, eu me sentia mal. Mas eu demorei um tempo a compreender que o problema era aquele ponto ali do relacionamento, que na minha cabeça, se eu trocasse de pessoa, resolvia o problema. Não, eu precisava trocar o padrão que eu tinha de escolha de relacionamento. Então, isso a terapia ajuda muito. A terapia, os processos de mentoria que a gente trabalha, sim, porque às vezes você não consegue chegar nessa consciência só. Eu demorei alguns anos para compreender que o problema da minha vida eram as escolhas que eu fazia. Eu demorei algum tempo para entender isso, porque na minha família, eu cresci nesse sistema, e muita gente cresce nesse sistema familiar, onde briga é normal, falta de respeito era normal, abuso era normal. Então, assim,
O que eu quero dizer aqui, se você veio de um sistema familiar caótico, com briga, atrito, desavença, desrespeito, o seu cérebro compreende que isso é normal. Então você vai ter um nível, eu falo isso com todo cliente meu, o seu nível de tolerância a abuso é alto. Então para você começar a se sentir realmente incomodado, aquela pessoa tem que fazer muita coisa. Isso é muito ruim. Igual foi o meu caso, eu tolerei coisas por anos, até chegar num nível que eu falei, não, peraí, já tá um pouquinho demais isso aqui. Até eu conseguir começar a acordar e ver como eu tava ficando doente, que eu precisei chegar no fundo do poço para acordar. Então a ideia desse vídeo é inclusive ajudar as pessoas nisso, né? A trazer uma consciência de que sim, eu tenho um problema e de que sim, eu tô repetindo um padrão e que esse problema tá dentro de mim. Exato. Porque eu achava que, se eu mudar de emprego, eu vou melhorar, se eu mudar de relacionamento, eu vou melhorar. E não. Ou quando fica, muitas vezes a pessoa fica, não, quando eu tiver tal coisa, não, quando eu tiver o carro do ano, não, quando eu tiver aquele cargo, não, quando eu me mudar, não, quando, se, e você acaba igual jogando a responsabilidade da sua vida do hoje no futuro. E é interessante que você falou agora, né? Cuidado, gente, pelo amor de Deus, com esse lance, é normal. Cuidado com esse lance do normal. Normal muitas vezes não é natural, não é o certo a ser feito. Bruno, como é que eu sei que o meu normal hoje está sendo disfuncional, tóxico na minha vida? Sabe? Primeiramente você tem que começar a ter um contraste, por isso que a terapia é importante. É você ver o preto e o branco, né? O contraste é isso. É você compreender, de ver, peraí, o que seria outra vida aqui? Como é que seria outra pessoa vivendo nisso? Que vem muito aquele lance da janela de Johari, né? Por exemplo, eu não sinto o meu hálito, a outra pessoa sente. Então sim, eu preciso de pessoas. Né? Por exemplo, você me trouxe aqui uma vez, desde o ano passado a gente conversando, convivendo junto, você me trouxe, eu tô sentindo, Bruno, que você está com um ciclo de autossabotagem. Eu falei, que conversa? Não, se você que eu tivesse com um ciclo de sabotagem, eu tava percebendo. É por isso que é ruim namorar terapeuta, né? Aí depois de um tempo, eu percebi, eu falei, amor, você tem razão, eu estou com um ciclo de autossabotagem. Eu estou tentando avançar numa coisa na minha vida e não estou conseguindo avançar. Tem algo dentro de mim, tem alguma coisa me puxando, que é justamente o tema desse vídeo. Né? Por que a gente sempre volta? Porque muitas vezes a gente não quer avançar. E é inconsciente isso, né? Todo mundo quer avançar conscientemente. Conscientemente, o seu eu maduro, o seu eu adulto quer avançar. Todo mundo quer fazer mais dinheiro, todo mundo quer ter um emprego melhor, ou um negócio melhor, empreender, uma casa melhor, uma vida melhor, um relacionamento melhor. Todos nós queremos isso. Só que tem uma diferenciação entre querer o benefício sem esforço e se esforçar mesmo, pagar o preço do processo mesmo, né, passar pelo deserto, entende? De ir para cima e de, peraí, deixa eu quebrar todas as minhas verdades e ver se elas realmente são verdades. Porque, gente, qual é a verdade, por exemplo? Uma verdade dos nossos avós. Vamos pegar aqui manga com leite mata. Né, manga com leite mata. Ou, qual é que muitas vezes está no normal das pessoas? Você nasce, cresce, vai para a escola, faculdade, tem emprego. E hoje em dia, com o avanço da IA? E hoje em dia, que muitas vezes uma faculdade não vai te dar uma garantia de emprego. Antigamente dava. Você passar uma faculdade era muito difícil, hoje em dia é muito fácil. Só que hoje em dia, para conseguir um emprego, você tem que se esfolar muitas vezes. O mercado mudou. Então, a gente fica numa certa... achando que a gente entende sobre a vida e não busca conhecimento. Não busca entender. Então, eu não preciso mudar, porque alguma coisa ainda dentro de você não entendeu que você precisa mudar. Existe uma dor aí que você acha que é normal. Então, muitas vezes, esse grau de normalidade seu já é seu autossabotagem, já é o que te está trazendo para trás. Porque é normal um homem ser buchudo, né? É normal o marido que só paga as contas e não dá atenção à mulher. Né? É normal a mulher ser a Mulher Maravilha, que dá conta de tudo e que dá conta de todos, e o maridão fica no sofá. É normal trair, né? É normal trair. É normal o homem ser libertino, ser viciado em pornografia. Né? Quantos jovens chegaram para mim e falaram assim, Bruno, tô viciado em pornografia, me ajuda? Eu falei, fala com seus pais porque você é menor de idade. Não posso te acompanhar sem autorização dos seus pais. Vários chegaram para mim e falaram, já falei pro meu pai nem ligou. Deve ser viciado. Ele falou assim, não, é normal, meu filho. E tipo, é normal o menino se masturbar 3 vezes por dia? É normal uma criança com 12, 13, 14 anos ter acesso à pornografia pesada? Isso é normal? Né? É normal uma criança com seus 16 anos de idade estar rebolando com a bunda lá de fora, por aí? Né? O TikTok da vida é normal, esse tanto de adolescentes, jovem influência por aí, que você vê por... Cara, entrando no TikTok você vê uma pornografia soft,
né? De adolescentes, de jovens de 16, 18 anos, 15 anos, mulheres que estão, meninas de 15 anos que parecem ter 25 anos. E sabe uma coisa que é muito interessante? Nem sempre a gente... Por exemplo, vou trazer um caso que eu peguei recente, mas já peguei outros casos idênticos. Tem um cliente homem que ele tem uma facilidade grande para fazer dinheiro, um cara com um grande potencial empreendedor, mas sempre que ele está crescendo, ele se conecta com uma mulher problema e a vida dele ou estaciona ou regride. E até então, a gente começou todo um processo terapêutico, processo de superação do último término e tudo mais. E agora ele começou a perceber o seguinte sabotador rodando na cabeça dele. O salvador dele, na verdade, estava escondendo uma forte sombra, que é do menino que queria se sentir reparado pelo sistema familiar. O que significa? Ele teve uma mãe e um pai ausente e precisou amadurecer muito cedo. A mente dele, de forma totalmente inconsciente, buscava essa mãe nas mulheres problema que ele se conectava. Ele acreditava, olha um monte de coisa envolvida, ele acreditava que para ele ter um relacionamento ele tinha que estar apaixonado. O cérebro dele, assim como o seu, tá, amiga e amigo, só vai criar paixão mediante os padrões que você carrega, porque a paixão não é algo espiritual, lulu, não. A paixão é algo totalmente mental. E é o seu cérebro reconhecendo um padrão, disparando alertas de tipo, isso aqui é top, conheço, bora? Então, ou seja, igual o seu caso, né? Se eu tive um pai e uma mãe narcisista, borderline, bipolar, psicopata, é por isso que você vai se apaixonar de novo. Seja bem-vindo ao universo. Mas foi isso que aconteceu com ele. Ele teve uma mãe muito tóxica e toda mulher muito tóxica ele criava uma paixão, uma dependência muito forte. Lógico, óbvio, você já sabe o final disso. Dava um pouquinho, essa mulher fazia da vida dele um inferno e ele perdia tudo de novo. E a gente fazendo todo o processo terapêutico, a gente percebeu vários sistemas rodando na mente dele através desse salvador. Eu tenho que ser útil e provar o meu valor através da minha utilidade. A maior parte dos salvadores aí tem esse mesmo sabotador, esse sistema de sabotagem. Ou seja, eu não sei quem eu sou, eu não acredito no meu valor, eu não me sinto bom o suficiente, eu acho que eu não mereço as coisas boas. Então, para que eu possa algum dia ter algo que faça sentido para mim, eu me esfolo inteiro, crio um príncipe encantado, uma princesa da Disney e vendo aquilo para aquela pessoa que, óbvio, não vou conseguir manter. Aí começa toda a muvuca dentro do relacionamento. Então tinha esse ponto dele, que ele criava toda uma narrativa interna, né? Além da identidade, atrelada à performance. Total. Né? Então, tipo assim, se eu produzo muito, eu sou um homem. Se eu não produzo nada, é um homem que não consegue descansar muitas vezes. Tem muitas mulheres assim também, tá, gente? Não só homem, não. É um homem que não consegue descansar. Ele, às vezes, demoniza o descanso, o lazer, o desfrute. É um homem que não consegue ficar parado. Que ele acredita que tem que fazer dinheiro. E quando ele não faz, ele não se sente homem o suficiente. Ele acredita fielmente que a masculinidade dele está na conta bancária. Então é por isso que muitos homens, muitas vezes, entram em depressão, entram em crise de ansiedade e às vezes até pensam em se matar quando tem um problema de financeiro, né? Quando, por exemplo, uma empresa fale, quando é demitido, quando não tem dinheiro na conta, porque acredita fielmente que a sua masculinidade, a sua identidade está na conta bancária. Então, se tiver, por exemplo, uma guerra e um sistema financeiro falir, não existir mais, aí pronto, não vou ser mais homem. Isso não é lógico, né? E só para concluir essa história dele, né? Um outro ponto também que a gente foi percebendo dentro do processo terapêutico, tanto ele quanto outros casos que eu peguei, tá, gente? Que tinha essa parte, uma outra parte olha o narcisismo aqui, tá? São traços narcisistas, tá? Eu fiz muito por você, obviamente eu quero de volta. Tá vendo isso? Ou seja, não é um amor genuíno. Eu sirvo porque eu te amo e eu quero que você fique bem. Não. É um eu vou te dar, mas eu quero de volta. É quase um empréstimo. E aí, quando a pessoa não correspondia de acordo com a idealização dessa pessoa, a idealização dele, ele caía nesse outro sabotador, que é a necessidade de reparação. E ele se perdia. Aí ele caía na ira, na agressividade, porque ele se perdia nessa sombra. Que entra essa sombra do não, peraí, como é que pode? Eu dou tudo pra você, eu faço tudo por você, você não me dá nada que eu quero? Tá vendo como é uma criança falando aqui?
É tipo, então... É muito infantilizado isso. O serviço, né, Então vamos falar de contraste, né? Eu falei do contraste, que tem que aprender com contraste. Como é que seria um homem maduro, uma mulher madura? Eu amo porque é o meu dever amar. E o amar não é um sentimento, é uma decisão, é um dever sagrado. É uma missão, né? É uma missão, é um propósito, né? É uma missão diária. Então eu sirvo você porque é meu dever como marido ser esse ax mundi, esse eixo central de sustentação do nosso relacionamento. Eu preciso ser essa fortaleza, trazer ordem, governo, eu preciso trazer isso porque é da minha identidade isso, como um homem. A partir do momento que eu faço isso, eu não espero nada em troca, porque meu dever é transbordar. Eu retiro do alto, do espiritual, da minha identidade, né, dentro das minhas entranhas e manifesto isso, porque eu já sou homem. Então, logo, eu trabalho e faço as coisas. Eu não exijo nada de troca. Porque se você for uma mulher madura, naturalmente você vai fazer a sua parte. Então, eu vou beber também da sua fonte. Por isso que a escolha do parceiro é tão importante. Exatamente. Então, isso é, no contraste aqui, a gente estamos falando, uma certa maturidade. O homem busca servir. Busca responsabilidade. Ele não busca nada de volta. Ele não fica buscando, peraí, deixa eu ver alguém que vai me validar. Por exemplo, se você tira fotinha no espelho esperando validação das pessoas do seu corpo, isso é algo infantil. Isso é da criança. Mulher, isso é do menino. Não tô falando isso para o menino e da menina. É infantil no sentido de você não amadureceu ainda. Ainda buscando validação de outras pessoas para saber quem você é. Porque quem exige de nós? Quem exige de nós? Não é a criança? Quem exige, a criança precisa ser nutrida. Então, se eu tô sempre esperando do mundo... Porque quem é narcísico aqui, muitas vezes, é uma criança, muitas vezes, porque ela não sabe quem é a identidade dela. Então ela quer a mãe sempre, ela quer o pai sempre, ela não entende quem ela é ainda, então ela é meu brinquedo, sai, então ela não sabe lidar com os sentimentos dela ainda, ela não sabe lidar com as emoções ainda, ela não entende o que é o dar e o receber, ainda tem muito essa coisa que ela está entendendo a personalidade dela. Né? Então quando eu faço algo muito nice guy, o garoto bonzinho, né? Síndrome do nice guy, faz muito isso. Eu já fui esse cara, e sem perceber eu fazia isso, que era o quê? Eu vou ser muito bonzinho, como eu não sei me posicionar, como eu não sei falar para as pessoas o que eu estou precisando, ou não sei pedir ajuda àquelas pessoas, eu me exijo demais, eu me dou demais para aquelas pessoas para ver se eu consigo extrair algo delas. Então meu serviço não é genuíno, o meu amor não é genuíno, é uma manipulação. É uma manipulação, eu quero de volta. Então nesse caso dele aí, ele fazia para amor para ver se ele conseguia de fato. É um cartão de crédito. Ó, eu tô depositando aqui dinheiro aqui porque eu quero retirar depois. Entendeu? Eu quero uma conta, é minha conta bancária emocional. Aí é lógico, né, gente? Todo relacionamento ele é uma via de mão dupla. Sim. Então eu não posso ficar dando, não receber nada de volta. Sim, sim. Mas o que nós estamos trazendo aqui é no sentido do porquê você faz as coisas. Que a gente está tentando gerar em você um nível de consciência. Porque uma coisa é, eu tô num relacionamento igual o nosso, estou num relacionamento, eu sei o que eu tenho que fazer pra ele sabe o que eu tenho que fazer pra mim, e a gente faz isso de bom grado. A gente não tá fazendo assim, eu vou fazer pra ele, porque se eu fizer, ele vai me dar também. Não é desse jeito. Eu faço porque eu sou. Eu sou assim, ele é assim. Essa expectativa. Então, esse é o ponto. Eu não trato ele bem pra suprir uma carência minha. Nem vice-versa. Por exemplo, muitos homens, né? Diferença? Não, vou lavar a louça, eu vou arrumar a casa, eu vou prover não sei o que, pra ver se de noite ela me dá. Então, tipo, você não faz porque você quer colocar ordem na sua casa. Você não faz pelo simples prazer de ver sua casa organizada. Você não faz pelo simples prazer de prover financeiramente, emocionalmente pra sua parceira, pra sua família. Não, você tá pensando no quê? No prazer que você vai ganhar lá na frente. Né? Você vai ganhar, não, vou seduzir ela aqui porque é assim, eu vou fazer uma coisinha ali porque vai que tem, né? Então você tá fazendo não porque você quer agradar a pessoa, você tá fazendo porque você quer transar, você quer ter o prazer e seu prazer. Percebe que é egoísta? Percebe que é meio que narcísico, né? Um traço narcísico, no caso... Narcísico, gente, como eu falo aqui, não é no sentido de transtorno narcisista, não. É no narciso do conto, né? Do conto, né? Daquele que se apaixonou por si mesmo e olhava ali nas águas a própria imagem e se apaixonou por si, né? Então, é nesse lance mais egoísta mesmo, esse lance mais ególatra em si. De você não ficar igual o Sméagol lá, né? My precious, focando só em si, né? Então, até me lembrei de uma história, que aconteceu isso comigo também, né? Da questão de autossabotagem, de crença, como isso é tão sutil, né, nesse lance do... Por que a gente volta sempre o que machuca? Eu era um cara muito workaholic, eu era um cara que me matava de trabalhar, e eu não via valor naquilo que era fácil. Se fosse fácil demais, eu desconfiava.
Porque eu acreditava fielmente que o valor do homem estava no esforço e de colocar muita força naquilo. Nem era o esforço, né? Era de... Se esgotar. Eu tenho que me esgotar. Então, tipo, se eu cheguei no final do dia e eu não estava esgotado, não foi produtivo aquele dia. Não foi bom aquele dia. Se aquele dia eu estava ali, tipo, tranquilo, não foi bom. Esse dia não foi produtivo. Eu não me esfolei. Então, às vezes, eu me sabotava durante o dia inteiro, procrastinando muitas vezes, para chegar no final do dia, trabalhar muito no final do dia, para dormir tarde, para pronto, hoje o dia foi produtivo, inconscientemente. Aí eu descobri. A minha infância, meu pai ficou trabalhando com meu pai, com ele, nas atividades ali de pai e filho, e aí meu pai falava muito isso pra mim: bota força pra ficar vermelho, bota força pra ficar vermelho, seja homem, bota força pra ficar vermelho. E às vezes eu já tava botando força pra ele. Eu já tava botando força ali na atividade laboral com ele lá, né? Por exemplo, levantar um portão, levantar uma coisa, uma ferramenta, um cano, alguma coisa. Só que ele não tava vendo que eu tava botando a força já que eu tinha. Criança, eu era criança. Então eu forçava, né? Sabe como você força a ficar vermelho o rosto? Começa a ficar vermelho de força. Eu forçava, parar de respirar, pra eu ficar vermelho e mostrar pra ele que eu estava botando força. Aproveitando esse ponto, e olha como isso é uma consciência importante. Quem você tá tentando agradar quando se mantém preso no mesmo lugar? Porque você percebe que ainda estava tentando agradar seu pai? Sim, uma fidelidade a ele sem perceber. Então, quando você perceber na sua vida está caindo em procrastinação, voltando para o mesmo ciclo de relacionamento ruim, trabalhos ruins, amizades ruins, compulsão alimentar, quem você está tentando ser validado por quem? Quem você está buscando? Porque tem alguém na sua cabeça falando algo que te joga nesse ciclo. Por exemplo, vou trazer um exemplo meu também, que muitas mulheres e acho que muitos homens vão se identificar. Por que eu sempre caí em relações tóxicas e abusivas? Porque de forma inconsciente eu estava buscando meu pai. Eu estava buscando ser vista e amada pelo primeiro homem que não me deu isso. E aí, como meu pai, infelizmente, né, ele teve esse comportamento muito abusivo, eu me conectava, como eu disse no começo, por esse padrão e ficava achando que através desses relacionamentos eu iria finalmente ser amada por aquela pessoa difícil. Isso é muito importante. Por que será que eu fico buscando pessoas difíceis para me relacionar? Por que o difícil me seduz? Quantos homens não tem isso? É verdade. Que ativa a síndrome do Dom Juan. Eu preciso conquistar aquela mulher que na minha cabeça é a mais difícil de todas. Conquistei e perde a graça. Quantos homens não tem isso? Tem muita mulher com isso também, mas muito homem tem isso. E quando não conquista, entra na depressão muitas vezes, porque não foi o suficiente. E às vezes a conquista que eu vejo aqui de muitos clientes é só realmente fazer a mulher querer sair com ele. A mulher quis sair com ele, ele já não quero mais, agora ficou fácil, não tem mais graça. Não tem mais graça. Não tem mais valor. Então, às vezes, ele tá tentando receber o ok de quem? Dentro da mente dele. E isso também vai muitas vezes também até pra promoção, dentro do trabalho. Às vezes o cara tá lá trabalhando normal, não sei o que, fazendo o trabalho dele perfeitamente. É fácil pra ele fazer aquele trabalho dele, porque ele já é bom naquilo. Tipo, por exemplo, eu fui editor de vídeo, trabalhei com motion design, com audiovisual e etc. E com essa mentalidade que é difícil, quando um vídeo não me dava muito trabalho, eu achava que o vídeo estava ruim. O vídeo só seria bom se ele me desse muito trabalho. Então eu passava, às vezes, em vez de fazer meia hora num vídeo, 1 hora editando, eu passava 2 horas ou mais naquele trabalho. Ou eu ficava muito inseguro porque o trabalho foi muito rápido. E aí eu não conseguia cobrar muito naquele trabalho. Entende? Porque como não foi difícil, então como o meu valor estava no esforço, então por que eu vou cobrar caro num vídeo que eu fiz rápido? E aí quando o cara é promovido muitas vezes mais rápido, ou ele tem um avanço muito grande rápido, sem esforço, no trabalho dele, por questão de estratégia, aí como vai? Mas o cara é bom mesmo. Mas às vezes o cara é bom, ele não aceita muitas vezes. E aí olha como isso é forte. Às vezes, por falta de... Você estudou, teve uma estratégia muito boa, fez algo muito bom e não exigiu muito esforço físico e nem muito tempo, e uma mudança de empresa ali, você avançou. Aí você, não, isso aqui tá errado, precisa ser esforçado. E aí, quantas empresas, quantos negócios, é tudo burocrático, é tudo muito difícil, é tudo muito negócio porque tem essa cultura do esforço dentro. E o cara não avança, muitas vezes, dentro da empresa, porque ele tá querendo ter dificuldade para provar o próprio valor. E a gente também entra também na questão do perfeccionismo, né? Sim.
Gente, perfeccionismo, ele é um sabotador. Uma coisa é eu querer fazer as coisas sempre melhor possível. Outra coisa é eu querer chegar num nível de perfeição irreal, que não existe. Por exemplo, eu estou atendendo um caso agora de uma moça que ela tem que, às vezes, entregar um plano de aula, que é algo simples de se fazer para quem tem experiência, e ela tem muita experiência de sala de aula. Ela fica lendo e relendo umas 10 vezes. Então, uma coisa que ela entregaria com 30 minutos, ela gasta 5 horas. E aí a gente está aprofundando, a gente percebeu que filha única, os pais criaram ela como a menina perfeita, a que não erra, a que é muito educada. Percebe? Ela ainda está tentando ter a aprovação dos pais? Ela ainda está ela ainda está tentando ser aquele modelo perfeito de ser humano que não existe, que os pais idealizaram. Então observa na sua mente se você não está tentando ser quem seus pais queriam que você fosse. Porque a gente precisa romper isso. Camila, então eu não posso seguir alguma ideia dos meus pais para mim? Não é sobre isso que eu tô falando. Mas amadurecer exige ter a coragem de desagradar seus pais. Porque você é outra pessoa. Então talvez você tenha sonhos diferentes. Quantas pessoas às vezes não se formam, por exemplo, em medicina, só porque o pai e a mãe queria e a pessoa odeia a medicina? É por isso que muitas vezes tem muito isso. No processo, né, de mentoria que eu faço com os homens, e vem muito homem perguntando, eu quero, por exemplo, medicina. Eu faço um trabalho de questionamento para falar por que você quer medicina. Será que você realmente quer porque é uma vocação, é o chamado do seu coração, ou que primeiro você quer status, ou porque você quer se vingar de alguém, ou porque você quer validação de alguém, reconhecimento de alguém? No fundo, você não quer medicina. Porque quando você vai olhar para o processo de ser médico, não irmão, é uns 15 anos de vida aí, e de esforço, e de tipo, é muito mais tirar de você do que retorno. Retorno é lá na frente. Então, assim, ou você realmente tem uma vocação para esse mundo da medicina, né, do tipo, nesse sentido de é um chamado, você realmente gosta, ou tem alguma coisa errada por trás. Por exemplo, atuação. Eu amo atuação, amo ator. Só que eu percebi que o meu chamado muito mais atuação era mais para ser um hobby e um estudo ali, uma coisa mais secundária, não sei, trabalhar na carreira de ator, e na verdade o que estava me chamando era a validação, era o reconhecimento, era o ser visto, né? Era a idealização, aí vem o lance que você falou, né? Tem uma ideia dos seus pais e tem a idealização dos seus pais. A idealização é uma ilusão. Idealização é de criança. Tá? É imaturo, não tá real, é vento, é vaidade, tá? Ideia você pode pegar e ponderar aquela ideia. Ideia sem ação é um baúzinho cheio de ouro no fundo do mar. Então ideia você olha, observa e joga fora, não fica pegado em ideia. Eu tava pegado a essa ideia, a uma idealização. E isso me fazendo sofrer, porque eu acreditava que eu só seria um homem, alguém, uma identidade, quando eu fosse um ator famoso, rico, reconhecido, que eu fosse ser visto naquele ponto, entende? Então, cuidado quando vocês forem perceber o que vocês querem fazer da vida de vocês, se não está tendo justamente isso, né? Você está querendo agradar alguém e você está se desagradando. Muitas vezes a gente volta com o padrão antigo porque a gente está querendo agradar alguém lá atrás. Igual, por exemplo, eu atendo muito caso aqui, Brasil tem muito isso, né? A gente tem muitos sistemas familiares com dependência emocional e afetiva, ou seja, você já cresce numa família que faz com que você se torne dependente. Por exemplo, atendo muito aqui, aquela mãe que faz tudo para os filhos. O filho não sabe limpar a bunda, desculpa, mas não sabe. A mãe faz tudo. A mãe põe comida, a mãe arruma roupa, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo outro. Aí o menino não cria dependência. Não cria dependência. E eu atendo muitos casos aqui, assim, que o maior problema foi que os pais não jogaram o menino para fora do ninho. Homens de 40 anos que não sabem tomar as próprias decisões. Mulheres velhas já, com 40, 45, 50 anos, que tem que ficar ligando pra mãe dar interferência no casamento. Isso acontece muito, gente. Será que você não está aprisionando as suas escolhas? Porque o problema, como eu já disse, o problema começa na escolha. O que você está escolhendo fazer? Será que as suas escolhas não estão aprisionadas a uma tentativa de manter o que você já tem? Não? Por que eu falo isso?
Isso, eu vivi isso na pele, você também viveu isso. Uhum. Quando você começa a romper com esses padrões, você naturalmente romperá com as pessoas que fazem parte dele. Sim. Então, se eu começo a romper padrão de dependência emocional, eu vou naturalmente romper com familiar, que faz parte desse sistema, com companheiros. Às vezes você tem um marido que você tá com ele, ou uma esposa, ou um namoro, que você percebe claramente que você tá ali por causa de dependência emocional. Não, e tem muitos casos de mulheres e de homens também que sabe que se avançar na vida, seja um corpo, ir pra academia, Parar se de cuidar, beber. parar de beber, sabe que se cuidar um pouco melhor, cuidar mais da autoimagem, cuidar da sua profissão, financeiramente, começar a organizar a sua vida, focar em si um pouco ali no sentido de se trabalhar, ela sabe instintivamente que ela vai ter que deixar essa pessoa para trás. É. Então ela tá, muitas vezes, você pode estar pegado a essa pessoa. Você está apegado talvez a amizades, ao cônjuge, apegado a pai e vida que mãe. você tem, às vezes. E muitas vezes você sabe que, primeiramente, quando você começar a romper, você vai ter que ter um processo de desapego. Você vai ter que um momento ali que você vai ter que avançar. Então, respondendo a pergunta do vídeo, né? Por que voltamos sempre àquilo que temos dor? Muitas vezes a palavra também é o apego. É o comodismo, Né? também. É um comodismo, muitas vezes, você tem que perceber o que tá me deixando, por que eu tô querendo ficar aqui, o que tá me segurando aqui, porque se algo tá te puxando de volta, não é algo externo, é algo interno de você que tá te puxando, né? E aí você trouxe muito essa questão da dependência emocional, né, do sistema familiar que trava e tudo mais. Se você quiser avançar na sua vida, você vai ter que trabalhar esse lance do desapego e se colocar muitas vezes em primeiro lugar, para você romper com isso muitas vezes. E aí vem o lance do quê? Do processo de deserto, da iniciação masculina. Eu tô falando isso mais com os homens também, que tem que ter uma iniciação masculina. Bruno, o que é iniciação masculina? Como assim? Que é justamente você sair dessa lógica da criança, lógica do menino, né? E começar a ir para uma lógica, né? De um funcionamento da maturidade do homem. E isso atravessa do processo de iniciação. E não é somente sair da casa de pai e mãe. É uma psique também. É questão emocional também. Mudança de mentalidade. Né? Por exemplo, minha mãe faleceu em 2020. Eu tive sim um rompimento físico com a minha mãe. Só que até hoje eu estou trabalhando questões emocionais responsáveis também lá atrás. Entendeu? Lá na infância com ela ainda. Então, ainda assim, resquícios dentro de mim, né? Dessa lógica da criança. Então, eu estou nesse processo sim de iniciação. Eu estou nesse processo de deserto, né? Esse trabalho das cinzas. Então, vai ter momentos que a vida vai te colocar crise. Vai ter momentos que a vida vai te colocar numa pressão muito grande. Então, por exemplo, se você é um homem, passa por uma crise, você fica viciado em pornografia, álcool, algum vício e fica fugindo, você não está operando na masculinidade original. Você não está operando na lógica do homem. Você está operando na lógica da criança. A criança que quer fugir, a criança que quer chupeta, a criança que quer um mingauzinho, a criança que quer acolhimento. O homem, ele enfrenta, o homem quer responsabilidade, o homem busca servir, o homem pensa em enfrentar, ele busca a solução. E ele não busca ser validado por ninguém. Então, se você hoje é um homem, e eu tô falando isso por experiência própria, eu era esse cara, você me conheceu numa época que eu tava nesse nível de egolatria, de buscar uma vaidade, de buscar ser visto, de buscar, porque fulano não falou direito comigo, era sempre eu, nas conversas aqui, a gente brigou muito sobre isso, né? Você puxou muito minha orelha, porque toda vez que a gente ia conversar, mas eu aquilo, eu falei, cara, peraí, eu tô muito narcísico aqui nessa parte aqui, por que eu tô assim? E eu, através dos processos, através de um processo de cura, através de muito trabalho, a gente começa a perceber que isso é uma lógica de uma criança, é do menino. E não é só questão de idade, é questão de interna, é questão de alma, é questão de maturidade emocional. De você buscar o conhecimento. E vem de novo aquele lance do quê? Da normalidade. Sem conhecimento, o povo perece. Né? Isso é bíblico. Se você não tem conhecimento, se você não estuda, não questiona o seu status quo, se você não começa a questionar por que tem que ser assim, por que eu tenho que sofrer isso, por que eu estou passando por isso, por que eu sofro tanto disso, se você não questionar e não entender o que está acontecendo, não buscar um conhecimento, por isso que o processo terapêutico, a mentoria, né, estamos aqui para isso, para te servir nessa questão, é justamente de entender e questionar. Eu tenho um mentorado que eu comecei a fazer perguntas para ele, mano, tu faz umas perguntas que coça minha orelha, porque eu nunca percebi nessa hora.
É pra isso que serve. Né? Porque eu perguntei, cara, você quer isso pra sua vida porque você quer comprovar pra si mesmo que você é inteligente? Ou porque você já é inteligente e você quer pra servir as pessoas? Porque tem diferença. Tem diferença. Porque ele queria algo pra vida dele, né? Ele queria almejar uma carreira profissional pra ele, só que na infância ele foi chamado de burro. Por coleguinhas, etc. E isso tá, ó, mais de 30 anos. O cara tem minha idade. E vai isso na minha cabeça, vai perturbando a cabeça dele. Uma culpa, uma autocobrança, uma insegurança. E aí o que acontece? Quando ele vai estudar, quando ele vai se comprometer, que ele vai sentar, a mente dele não para. Porque muitas vezes a procrastinação na sua vida é uma autossabotagem, é um modo de defesa interno. Que você tem que olhar para dentro e identificar. Peraí, o que tá me trazendo para isso? O que tá me deixando que não consigo avançar? E aí vem essa conversa toda que a gente já tem aqui, né? É tão importante também um ponto que você trouxe, mas atrasa um pouquinho, sobre a questão do benefício e utilidade do ciclo, né? Que te joga sempre no mesmo lugar. Essa semana eu peguei um Uber, até comentei com você, peguei um Uber que ele tava comentando comigo, nossa, ele tava bem acima do peso, tá, ele. E, gente, não vamos normalizar a gordura, tá? Eu vejo, hoje em dia, isso é uma das coisas também que eu tenho raiva dessa nossa geração hoje em dia, que essas pautas que normalizam coisas que fazem mal pro ser humano, né? Normaliza a promiscuidade, a destruição das famílias, e aí se você pensa diferente, o problema é seu. A gente tá aqui trabalhando algo muito alinhado com o que nós cremos, né? E com tudo que a gente pode ver aqui atendendo pessoas, que não adianta querer andar longe da palavra. Você será infeliz. Os momentos de prazer que você vai ter, vai ser momentos. A grande maioria das vezes, quando você pôr a cabecinha no travesseiro e começar a pensar um tiquinho, vai vir aquele tormento, né? Então, sim, essas pautas de promiscuidade, gordura, tudo isso faz mal. Beber demais, droga, enfim. Aí esse moço, ele estava acima do peso, e a gente conversando, né? A gente faz muita terapia no Uber, né? Às vezes. Aí conversando, ele comentando comigo, nossa, eu não consigo entender como que a minha vida não anda. E ele foi me contando, resumindo a história dele aqui, ele e a esposa dele ganham na faixa de 20 mil reais por mês, não é um salário ruim no Brasil. Não, cara. E aí ele tava falando, não, mas é porque todos os meus amigos só me chamam pra beber e pra farra. A minha esposa, ela compra compulsivamente, todo evento que vai ter, ela compra uma roupa nova, um sapato novo, vai no salão. Então a gente não tá conseguindo sair do lugar. Eles têm uma casinha, um apartamento pequeno, já estão juntos há mais de 15 anos, eles não construíram absolutamente nada. Só gastando. Aí, conversando com ele, claramente, é esse sistema aqui. Ele tem o benefício de se manter naquele lugar. Sim. E, querendo ou não, naquele momento que ele tá bebendo e com aquelas amizades, ele tá distraído de si mesmo. Uhum. Então, ele não enxerga os problemas internos e os problemas do relacionamento. Porque, claramente, o relacionamento deles é péssimo, pelo que eu percebi. A mulher, no momento que ela tá nas compras, naquela vida louca lá dela de vaidade, ela também não enxerga muito pra ela mesma, ou seja, vaidade em excesso é problema na sua identidade. Quem fica muito, eu tenho que estar com o peito, com a bunda, com não sei o quê, aí fica postando foto do bumbum lá, você tá querendo tentar achar quem você é no lugar errado. Você tá tentando descobrir quem você é através que as pessoas falam de você. E não só isso, muitos de nós temos a nossa identificação com o nosso corpo. Gente, não é papo aqui de espiritual e tudo mais, não. É a realidade. Você não é o seu corpo. Não. Você não é, por exemplo, a gente está só olhando aqui agora para um celular, né? A gente não é essa imagem que está aparecendo aqui. Não é. Isso aqui é uma fase nossa. Né? O nosso corpo tá, com a nossa idade aqui, é uma fase. Em breve esse corpo vai começar a envelhecer cada vez mais e vai ficar diferente e não vai ser a gente. Isso que não pode identificar tanto com porque ele. Se você identifica com o seu corpo, quantas pessoas sofrem porque está começando a ficar velho? Nossa. Se você se identifica com o seu desempenho sexual, quantos homens estão começando a ficar tristes porque o bichinho não está funcionando direito? Então, entenda o nível de maturidade que muitas vezes traz, né? Um homem desse, ele está operando na lógica da criança. Por quê? Ele está, em vez de, peraí, eu já estou com incômodo. Ele não falou? Não consigo avançar. É um incômodo. Nós, como os homens, precisamos olhar para a nossa vida e falar assim, peraí, por que eu estou saindo para beber todo sábado? Por que eu estou indo todo final de semana? Por que eu não vou resolver essa situação? Por que eu tenho que fugir? Entende? Por que eu estou querendo anestesiar em vez de resolver? Então fica muito homem reclamão, mimizento, vitimista. Cuidado, que vitimização é um vício. Se você reclama demais, se você fala que tudo é culpa, isso está na loja da criança.
Porque a criança que se vitimiza. Ai, meu tio, foi ele que me machucou. Ah, mãe, foi ele que não sei o que. Não fui eu. Não, assuma a sua Não, e responsabilidade. detalhe, às vezes dentro do relacionamento, a gente até viu isso no curso que a gente tá fazendo, né? Sim. Que um fica esperando o outro. É. Então, tipo, já que... Ele falou isso pra mim, já que ela fica gastando dinheiro com compra, eu também não vou economizar. E Qual é a lógica disso? Então, o casal vai ficar cada vez mais regredindo, ao invés de sentar e falar assim, peraí, pra onde a gente quer ir? Sim. O que a gente quer? A gente teve essas conversas, né? Que eu falei, cara, quando a gente começou, né? Eu já tinha essa rotina de academia, alimentação mais saudável, eu sou muito disciplinada, porque eu sei que se eu não for, a minha mente me sabota muito. Sim, sim. Então a disciplina me ajuda a controlar esses sabotadores. E aí você não tinha muito isso, né? E a gente conversou, eu falei, olha, comigo, pra gente funcionar bem, eu quero manter a minha alimentação bem, eu quero manter meu cuidado, eu quero manter essa rotina da casa, os cuidados. Então, porque, gente, alguém do casal precisa pegar e colocar uma direção ali. Porque senão o seu relacionamento serve pra quê? Pra transar? É. E pra beber no final de semana? É só pra isso que você tem um relacionamento? Pra quê? Fica sozinho, dá menos trabalho. E muitas vezes, eu até vi uma história hoje, essa semana, na verdade, na academia, eu tava fazendo lá, né? E aí eu tô sem treinar de fundo de ouvido agora, treinando justamente para não ficar com tanto estímulo de música, né? Isso é algo meu, se você treina com fone de ouvido aí, é problema seu. Mas tá me fazendo mal e eu queria treinar sem um estímulo emocional enquanto tava treinando. Eu queria me acostumar com o tédio do treino mesmo. Algo mais um treino interno. E eu ia lá, sem fone de ouvido, treinando, fazendo tudo mais. A polia, eu escutei um treinador ao lado, falando com o aluno, né? Não, cara, eu bebi todas e tal, aí eu fui pra casa chorando, e aí eu liguei pra ela, e eu falei pra ela que eu não conseguia viver mais sem ela, que não sei o que, não sei o que, e foi chorando, e falando, e voltando e tal. E aí ele falou, né, não, é porque eu não consigo ficar sem ela, não consigo beber, eu não consigo viver sem ela, eu pedi pra voltar, mandei mensagem mesmo, que eu não sou esse cara de farra, eu quero ficar com minha filha, eu quero ficar com ela, não sei o que e tal. Aí eu me questionei, eu não sei qual é o contexto da vida dele, não sei nada, não sei o que aconteceu, mas eu me questionei, será que esse cara realmente ama essa mulher? Ou ele ama aquilo que ela proporcionava a ele? Sabe que eu ouvi de um cliente recentemente, a gente tá sobre isso, tá falando, tá aproveitando, a gente tá trabalhando o término do relacionamento dele, e a gente foi conversando, e aí ele mesmo chegou nessa conclusão do que eu vou dizer aqui. Ele falando, não, mas toda vez que eu tinha uma crise, ela tava lá, toda vez que eu não tava bem, ela tava lá, e isso me ajudava muito. Peraí, percebe que você tava usando ela pra aliviar algo seu? Então, na verdade, será que você ama mesmo essa pessoa ou ela era uma utilidade pra você igual um cigarro? Exato. Será que você não tá no momento exato de aprender a lidar com essas coisas só, não? Porque, gente, tem muita gente aí preso em relacionamento, posso dizer que eu já fui essa pessoa, porque tem dificuldade de lidar consigo mesmo e aquela outra pessoa lida um pouco com você. Aí você acaba ficando naquela relação caótica por causa disso. Aquela outra pessoa é útil em algum grau, ela é um suprimento emocional. Ah, Camila, então eu sou narcisista por isso? Não, mas é um traço. Às vezes você está só aproveitando aquela pessoa, e olha, pode ser relacionamento, amizade, família. Eu tô aproveitando que aquela pessoa tá ali e ela lida um pouco comigo e com as minhas necessidades. Sim. Mas aí quando essa pessoa precisa de mim, às vezes eu nem tô tão solícito. É mais eu quero ela porque ela me supre de alguma forma. Gente, olha, atendo pessoas aqui há alguns anos na área de dependência emocional, término de relacionamento. Eu ouso dizer que 89% dos casos é isso, tá? Não é que a pessoa ama a outra. Não é isso. Por que eu falo isso? Porque dentro do relacionamento, aquela pessoa não demonstrava amor. E demonstrar amor não é sobre levar café na cama, não. Demonstrar amor é um pouco do que nós estamos fazendo aqui. É tipo, eu falo pra você, você fala pra mim, isso aqui não tá legal. Peraí que eu vou melhorar. É justamente isso que eu Peraí que eu vou resolver. Ah, esse comportamento meu te machuca? Tá, nós vamos resolver isso junto. Poxa, esse vício meu não tá bom, a gente vai tirar ele. Quantas pessoas estão juntas aí quando a mulher ou o homem fala, amor, não gosto desse jeito que você fala comigo. Ah, mas você também é fresca. Aí, pronto. Você é dramática. Lá. E aí, que amor é esse que não pode viver pela pessoa, né? É um amor sacrificial. Que amor é esse? O amor verdadeiro é sacrificial. Como assim, Bruno, sacrificial? Sacrifica a sua imaturidade. Relacionamento, principalmente casamento, e nós somos um casamento cristão, seguindo a Cristo, irmão, não é pra gente estar feliz, não.
É pra gente cada vez mais estar parecido com Cristo um com o outro. No sentido de um amor verdadeiro e puro. A gente está indo nesse caminho, né, da cristandade. Não é papo religioso aqui, não. É de evolução mesmo, física, emocional, espiritual e mental. Entende? É de tirar aquilo que não importa e começar a focar naquilo que realmente importa. Então, por exemplo, cuidado com amizades. Esse caso do cara que sempre bebe. Por que um homem... É sim importante que homens ande com outros homens. Mas assim como é importante o homem escolher uma boa esposa, ele tem que também escolher boas mulheres amizades. É a mesma coisa. Hoje em dia a mulherada então, tá de contar, viu? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Cuidado com as amizades que você tem, porque elas podem ter uma utilidade muito grande na sua vida e elas podem estar te puxando. Vou te explicar por quê. Vamos supor que você está com algum problema, né, no seu relacionamento, na sua vida financeira. Esse cara aí, né, a mulher gasta demais. Então vamos supor que ele está com um problema e está trabalhando como Uber. Em vez de ele buscar uma solução, chegar para ela, vamos fazer uma terapia, vamos resolver essa situação, calar a boca com as pessoas e focar só no relacionamento, e vamos criar um plano aqui, vamos trabalhar junto aqui, vamos resolver, ou senão a gente se aparta, né? Vamos resolver de alguma forma. Ou estamos junto, ou vamos se apartar logo e resolver a situação. Né? Mas não, o que acontece muitas vezes, há amizadezinhas que passam a mão na cabeça. Ou de tipo, é isso mesmo, e reclama mulher junto. É assim mesmo, homem é assim mesmo. Né, e aí fica aquela amizade que ela não te leva para um confronto. É uma amizade que não te bota, não te vigia. Não é uma amizade que te olha no olho e fala assim, você tá fazendo isso aqui é errado. Você não é o cara que fala aí, que resolve? Vamos pra cá, vamos resolver isso aqui. Mas não de afrontar na sua identidade, mas no comportamento. Calma que eu vou ser mais específico aqui, mais claro. Vamos supor que você chega na sua amizade e diz, vamos beber. Aí reclama da vida, que mulher é assim mesmo. Não, eu sou... É igual essa música nova, né? Sou da putaria, eu sou do posto de gasolina mesmo, meu pai, eu sou playboy, não sei o que mais lá, eu sou isso mesmo, e fica nessa gandaia. Né? E fica nisso aqui. E não tem um movimento de crescimento, de amadurecimento. Né? Então, quantos jovens, por exemplo, eu já tive um caso que eu estava no aniversário do amigo, do primo meu, há um bom tempo atrás, e um cara chegou e mostrou uma pornografia pra mim na hora lá, assim pro outro. Olha. Aí eu falei, mas isso faz mal, macho. Isso aqui faz mal, tira isso aí. Aí eu quero morrer envenenado. Então, tipo, olha a cabeça do cara. Não, eu quero morrer envenenado com isso aqui. Com uma foto de um pixel de uma mulher. Na mulher nem era a mulher dele, não era nem a mulher que ele conquistou. Então, percebe que existe na verdade, uma anestesia da responsabilidade? Né? Existe uma coisa da culpa e da vergonha, muitas vezes quem cai na pornografia, né? Só que a pessoa ela fica muito... A culpa e a vergonha ela ainda é um traço meio que narcísico. Por quê, Bruno? Porque você está muito focado em si, no que você está sentindo. Ai, porque eu sou tão... É na sua imagem ainda. Você está preocupado muito ainda em manter uma imagem perfeitinha de você. A partir do momento que você para dessa visão de só anestesiar, só de passar a mão na sua cabeça e falar, deixa eu resolver de fato isso, deixa eu ir pro confronto, deixa eu ir pra cima, deixa eu resolver, deixa eu ser resoluto com isso daqui, as coisas na sua vida vão começar a mudar. E por que as pessoas não fazem isso? Porque tá perdendo, muitas vezes vai mostrar que ela tá errada. Porque vai ter um desconforto, vai ter dor, vai ter pressão. E vai dar trabalho. Gente, qualquer processo de mudança dá trabalho. Você vai ter que abrir mão, talvez, da sua cervejinha com seus amigos, que dá muito prazer. Eu sei que dá muito prazer. Vai ter que abrir mão, às vezes, da pornografia. Vai ter que abrir mão dessa pessoa que você já viu que não serve pra você. Mas você tem um sentimento de dependência nela. Você vai ter que abrir o olho e dizer que sim, que 90% ou mais dos problemas da sua vida é você. É da sua imaturidade. Você vai ter que parar de comer um monte de porcaria. Quando eu tentei sair da... Tentei não, né? Lá atrás, quando eu comecei o processo de sair da compulsão alimentar, gente, foi muito difícil. Por quê? Porque, gente, você só vai ter clareza do tamanho do BO quando você tentar parar. E eu vejo muita gente assim, atendo muitas pessoas, isso não é vício não. Eu bebo só pra poder relaxar. Não é vício não, eu bato uma só pra poder. Entendeu? Eu tô cansado do trabalho, eu vou lá e bato uma. Não, eu fumo aquela negocinha só pra... O orégano, né? Aí eu falo, tenta parar 15 dias pra você sentir o tamanho da dificuldade. Quando eu fiz esse processo de sair da compulsão alimentar, gente, eu vi o tanto que a comida me dominava. Foi desesperador, porque eu tava no trabalho e aqui chegava a salivar.
vontade, não era fome, era vontade de mastigar alguma coisa. E aí eu precisei criar um monte de formas, estratégia para não cair. Uma delas é não comprar comida na minha casa. Só comprava arroz, feijão, salada e fruta. Até hoje é assim, aqui em casa. A gente raramente compra alguma coisa. Que eu percebi, e isso foi algo muito importante para mim, que é um conselho que eu dou para todo mundo. Começa a fazer o que a gente já sabe que tem que fazer. O óbvio precisa ser feito, né? Que é, todo mundo sabe. Ai, minha vida tá uma droga, tá tudo ruim, nananã. 1, para de reclamar. 2, coloca horário para acordar e dormir. 3, coloca horário para as refeições. 4, começa a cuidar do seu corpo. Academia, atividade física, caminhada de graça, tá? Começa a comer direito, para de comer tanto açúcar. 5, começa a analisar as pessoas à sua volta. 6, conexão espiritual. Não tem como você se tornar uma pessoa melhor sem você começar a ter uma conexão consigo mesmo. Conexão espiritual, gente, nada mais é do que você aprender a conectar com você mesmo e com Deus, para você parar de achar que você é o centro do universo. A conexão espiritual, independente da crença que você tenha, ela ajuda você a se colocar no seu lugar. É verdade. Porque quando eu não tenho conexão espiritual, eu começo a olhar só pra cá, né? Só pro umbigo. E eu esqueço que outras coisas existem. Então, a conexão espiritual, ela ajuda muito nisso. E aí, se você tem um monte de crença aleatória antes na sua cabeça, que eu também já fui assim, eu super te entendo, começa a estudar um dos livros mais antigos que existem, que é a Bíblia. Pega Provérbios, pra começar, que tu vai sacar um monte de erro que tu tem. E quando a gente começou a estudar Provérbios aqui, a gente falou assim, era abrindo o livro e dando um tapa na nossa cara, né? Era abrindo e dando um tapa. Aí você, tem um monte de coisa errada aqui que não tá legal. Eu falei, eu sou honesto, cara, eu sou insensato aqui. Estuda o livro. Ah, Camila, a Bíblia não é um livro. Estuda o livro, não importa o nome que tu dê, para ficar mais fácil nas suas crenças religiosas. Estuda como se fosse um livro. Eu tô fazendo isso agora, eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda como um livro, porque eu tinha assim, gente, é absurdo, né? Já li tantos livros na minha vida e nunca li a Bíblia. Então eu comecei nunca li a Bíblia toda, né? Eu ficava lendo partes dela. Isso não é um estudo. Aí eu falei, eu vou estudar como se fosse um livro. Isso estava me ajudando a sair de algumas crenças que eu tinha religiosa. Então eu comecei a ler como um livro, é muito interessante. Você dá pra tirar muito aprendizado lá de dentro. Permita sair das suas verdades e entrar um pouco nas suas dúvidas nesse momento. Deixa eu descobrir o que tá falando lá dentro. E começa a se permitir fazer uma jornada de autoanálise, que dói pra caramba. Dói. Eu lembro que foi quando eu comecei a fazer essa jornada toda, eu comecei a perceber que eu tava repetindo o padrão da minha mãe. Eu tava virando a minha mãe, gente. Isso foi tão assustador pra mim. Cara, isso é não interessante. Não que minha mãe é uma pessoa ruim não, tá, gente? Mas a vida amorosa da minha mãe era péssima. E eu tava repetindo a vida dela nos meus relacionamentos. O dia que eu cheguei a essa conclusão, que eu tive todos os relacionamentos idênticos ao da minha mãe, eu fiquei uma meia hora só assim, ó, parada olhando pra parede, assim, ó. Não é possível. Que o que eu mais tinha medo eu tô fazendo de novo. E é bíblico isso, né? Tudo aquilo que eu mais tinha medo me sobreveio, né? E cara, fez foi isso. assim... E eu percebi, sabe o que eu fiquei mais triste? Que eu tava repetindo os comportamentos tóxicos dela. E da minha avó, que é de geração, né? Posso pegar um gancho nisso aí? Pega aí. Foi uma coisa que a gente tava conversando, né? Meu maior medo era me parecer com meu pai. Então eu falei, eu não posso, eu escutava da minha mãe. Bruno, quebre o ciclo. Bruno, não seja como seu pai. Bruno, quebre o ciclo. Desde pequeno. Então eu fui crescendo, estudando, trabalhando, buscando isso para não ser meu pai. Sabe o que eu descobri? A partir do momento que você fala, não quero ser como tal, não quero isso, eu não quero. E essa palavrinha fica, por exemplo, no meu caso, né? Não quero ser como meu pai ainda é uma referência. Você vai seguir aquele foco. É a anti-referência. Então ainda vai ter um padrão. A referência tem que ser outra. Eu quero ser mais amoroso. Eu quero ser mais próspero. Eu quero ser mais sábio. Eu quero ser mais responsável. Eu quero ser mais maduro. É diferente. É igual o cara que, por exemplo, não posso pesquisar pornografia. Não posso cair na pornografia. Eu não vou cair na pornografia. Olha como a palavra pornografia ainda está na equação. O que você tem que fazer muitas vezes não é olhar para isso daqui, eu não posso cair, não posso pesquisar. É o que eu quero, né? É tipo, eu quero mais responsabilidade. Eu posso ser próspero. É sair dessa negação, porque a nossa mente ela não entende a negação muitas vezes. Ela não entende a negação.
Você ainda está dando foco, não pensa no elefante rosa. Você pensou. A sua mente pegou a equação. Então essa negação não existe. Você tem que parar de importar tanto com esse sistema que você quer negar e simplesmente criar outro. Então isso é um dos passos também para você não voltar para um antigo padrão, né? Pra tudo, né? Igual, eu quero emagrecer. Seu foco não tem que ser, eu não posso comer doce. Não. Como eu posso transformar a minha rotina alimentar em algo prazeroso e saudável ao mesmo tempo? Sim. Quando eu fiz isso, minha vida ficou tão mais leve, porque eu podia ter as refeições livres e ao mesmo tempo eu comia muito saudável. Então eu tinha 2, 3 refeições livres na semana no máximo, depois que eu já tinha emagrecido, hoje em dia eu tenho 3, mantenho um padrão saudável. Eu não como mais naquele desespero, quando faz aquelas dietas muito restritas. Então eu sei que eu vou ter aquele momento de comer aquilo saudável. Não precisa desse desespero. Relacionamento, quando eu comecei esse processo de encerrar relação tóxica na minha vida e me permitir aprender a ficar sozinha. Eu saí daquele negócio, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de ficar sozinha, não. Como eu posso aprender a me amar e ficar bem comigo mesma? Como eu posso criar uma rotina boa e prazerosa sem ter alguém? Gente, é possível. Eu quero falar uma coisa também aqui pros homens, que é algo que me aprisionou por muito tempo, sabe? Que é justamente o tema desse vídeo, e que talvez também, você também, mulher, pode te ajudar nesse sentido. Cara, eu era um cara que eu acreditava que eu só seria homem, né? Se eu tivesse aquele resultado de X, Y, Z. Então eu colocava muitas coisas no futuro. Então eu vou ser homem gostoso, rico, famoso, galã de novela. Eu fui doutrinando isso na minha cabeça durante anos da minha vida. Então eu só vou ser bom quando isso acontecer. Então eu tinha uma pressão. É um checklist. É um checklist do resultado. E eu só, olha essa frase, eu só vou ser bom o suficiente quando? Ou seja, hoje eu sou um merda, eu não posso ter uma vida feliz, eu tenho que viver infeliz e chateado até chegar lá. Exatamente. Então eu tenho uma pressa, uma ansiedade no resultado. Então tem pessoas aí com esse negócio de Monjaro aí, com as vacinas aí para emagrecer, que é a pressa, é uma ansiedade. Porque se você tiver paciência com o processo e você quiser enfrentar o processo, você consegue emagrecer sem precisar de coisas extremas. Você consegue, comendo comida de verdade. É possível. É possível. Entendeu? É possível você ir pra academia sem se matar. Então o que acontece? Eu fazia 10 treinos por semana. Eu fazia academia de manhã e Muay Thai à noite. Tinha uma época que era muito bom porque era pra minha ansiedade. Eu tava tão ansioso e tão mal ali comigo mesmo que meio que essa rotina realmente, eu jogava essa energia lá. Eu tinha energia pra isso. Só que começou a, em vez de me ajudar, começou a me destruir. Porque dentro da academia e dentro do Muay Thai eu falava, eu sou fraco, eu não consigo, olha como eu sou fraco, olha como não sei o quê, olha, eu preciso ser mais forte. Porque eu me cobrava demais de um resultado que eu estava no processo do plantio. Então, muitas vezes você não está avançando na sua vida porque você quer logo o resultado sem passar pelo processo. Sem saber que você está em construção, sim. De você estar ali naquele momento plantando e tem que ter calma, tem que ter paciência. Então você não pode se identificar com esse resultado. Então, por exemplo, homens que acreditam que só vão ser homens suficientes quando fizer 10 mil, 1 milhão, ser milionário, né? Eu tinha muito isso. Não, antes dos 30, eu preciso ser milionário. Por quê? Quem disse essa regra? Por que eu tenho com os 30 anos? Que crença é essa que com os 30 anos você não tem que estar com a vida pronta? O que é vida pronta? Mal sabe quem você é. E o que é vida pronta? A vida pronta de acordo com a sociedade atual? E daqui a 100 anos, o que é vida pronta? E há 100 anos atrás, o que era vida pronta? Percebe que muda? Então você fica, muitas vezes, é uma coisa que acontecia muito comigo, que vem nessa crença também da bota força para ficar vermelho, né? Que eu falei aqui da questão da dificuldade, é que a gente coloca cruzes e pesos em nós que não precisamos. Não é necessário. Você quer muitas vezes, é paciência. É um dia após o outro dia e ter prazer no processo. Então, uma das coisas que eu posso trazer aqui para você é tenha o prazer no processo. Tem um filme que fala isso, muito legal, isso que é O Poder Além da Vida. Eu super indico assistir esse filme, tem no Prime Video. O Poder Além da Vida, ele é um caso de uma história real, que o rapaz lá, é um ginasta, ele tem um acidente e ele perde tudo, porque a identidade dele estava na profissão dele. Na performance dele. Na performance. Né? E aí ele tem uma experiência espiritual, no filme fala sobre isso, em que ele começa essa jornada de reconstrução, conectando com a verdadeira identidade. Camila, que verdadeira identidade é essa? A identidade que você foi criado. Para você acessá-la, você precisa tirar o que te ensinaram sobre você. Então, na minha visão, é uma jornada eterna, assim, pro resto da vida. A gente desaprender
o que aprendemos sobre nós. Gente, quer um conselho? É uma coisa que me ajudou muito. Cuidado com quem você segue no Instagram. Sabe por quê? Tem muitas pessoas nas redes sociais que pintam uma vida perfeita que não é real. Eu atendo muitas pessoas aqui, e a gente comenta às vezes, né, sobre isso, que a gente atende muitas pessoas. Você entra no Instagram da pessoa, parece ser a família mais feliz do mundo. Fotos lindas, paisagens, riqueza, mas dentro da intimidade é um inferno. Ninguém conversa com ninguém, é um ciúme doentio, é briga, é agressão, é falta de respeito. Então, cuidado com essa idealização de vida que muitas pessoas pintam. Eu ouso dizer, eu não tô falando mal da riqueza não, tá? Mas eu infelizmente falo isso porque o dinheiro, às vezes, ele escancara o que as pessoas já têm dentro delas. As pessoas que eu conheci até hoje que eram mais felizes tinham uma vida simples. Não tô falando de uma vida na pobreza e na escassez total, não. Uma vida simples. Eram pessoas que tinham menos coisas, tinham menos tecnologia, menos viagens ao ano, mas tinha uma casa boa, com união familiar, conexão espiritual, Deus no centro da família. Tinha ordem, né? Conversa, diálogo, menos celular, um olhando no olho do outro, passeios em família. Às vezes eu passei na família dessas famílias que eu tive a oportunidade de atender e conviver, que eram famílias muito felizes, eram passeios numa praça, onde todo mundo sentava e ficava brincando com os meninos. Era mais feliz do que muitas pessoas que eu já atendi até hoje, que faturavam mais de 500 mil reais por mês e não tinham alegria na casa. Então cuidado com essas idealizações, corpo perfeito e tal. Gente, começa, eu não tô dizendo que você não tem que cuidar do seu corpo, eu tô dizendo que tomar cuidado com esse modelo. Há pouquíssimo tempo atrás, mulher bonita era Marilyn Monroe, que é uma mulher normal, com celulite, estria e peito pequeno. Hoje a mulher tem que estar toda siliconada e com botox. Tem uma foto que eu vi aí de uma princesa, me esqueci qual foi, eu vou atrás dessa foto, qualquer coisa eu posto. Ela tinha um bigodinho assim, gordinha, e para todo mundo era... Porque naquela época a mulher que era mais gordinha, mais cheinha, era sinal de riquezas, que tinha dinheiro. Isso também, né? Então, isso é bem interessante. Isso muda muito. Cuidado com essa doutrinação, cuidado também com essa visão que vocês têm sobre riqueza. Tem gente que é pobre e tem dinheiro pra caramba. Não tá? Riqueza não é dinheiro. Riqueza é aquilo que o Criador fez. Dinheiro foi o homem que fez. E tá mudando. Tá cada vez mais agora códigos. O dinheiro está sendo agora digital. Então não é sobre dinheiro. Dinheiro é importante? É sim importante. Nós estamos no mundo que ele é necessário, porque precisamos, né? Sim, do governo, da ordem. Precisamos ser, principalmente os homens, né? Ser esse cara que sustenta, né? E não só sustentar financeiramente, estou falando, tá? É sustentar emocionalmente, da maturidade, de saber escutar a sua esposa e acolhê-la, de falar, vamos ajudar, vamos ver, vamos buscar, de ter essa maturidade de quando ela vem reclamar de algo, né, entre aspas, reclamar, falar de algo, na verdade ela está pedindo uma melhoria para a questão de, é um confronto para a melhoria. Isso é tão importante, porque isso é o dever dela, é o dever da esposa, é falar uma coisa do confronto do homem, para ele enxergar aquilo e falar, ok, não estou observando isso, vou melhorar. Gente, isso é muito importante, tá? Se o pedido do seu companheiro ou companheira dos seus filhos te causa irritação, ao invés de te causar preocupação para melhora, você tem um problema. Porque se você diz que ama aquelas pessoas e quando elas te fazem uma demanda, você fica irritado, ao invés de entrar numa posição de acolhimento e análise e mudança, que amor é esse? E aí vem muito esse lance, justamente, da mudança de mentalidade, trazendo aquele lance do sair do foco excessivo para um resultado. Você não é o seu resultado. A árvore não é, o fruto não é. Então, o que você é? Você é uma árvore que dá frutos. Uma analogia aqui, né? Então, foque no hoje. Sucesso é você governar no que você tem hoje, não está no futuro. Porque o futuro nunca chega. Só temos o hoje. Você vai plantar hoje e vai colher hoje. Só tem o hoje. Comece a ser mais grato pelo prato de comida que você tem. Aqui, toda vez que a gente vai fazer uma refeição, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu não sei se você é católico, é evangélico, enfim, eu faço a oração do jeito que a gente mais compactua aqui nesse momento, né? Mas a gente agradece. A gente vai lá e olha para aquela comida e vê as bênçãos de Deus naquele momento. Coisa simples, arroz, feijão, carne, legumes, verdura. Eu dei um exercício para um cliente esses dias, eu falo para vários clientes, inclusive, que eu lembrei dele aqui agora.
ele tem muito hábito da reclamação e do sempre achar que algo ruim vai acontecer. Isso é um outro sabotador e é muito um comum, vício, né? Isso é um vício também. Aí eu passei pra ele a seguinte atividade. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Todo dia, no final do dia, começa a olhar tudo que você já tem. Isso me ajudou muito lá atrás. Eu também tinha esse hábito. Aí eu comecei a ver, cara, eu tenho muito mais coisa pra agradecer do que pra reclamar. E talvez você tá hoje vivendo a oração de você de 5 anos atrás. E você não agradeceu ainda, né? E que ruim um filho ficar reclamando de um presente de um pai. Então, se você acharia ruim seu filho ficar reclamando, e você falou, pô, eu dei com todo agrado. Imagina, você tem um filho, né, com 15 anos, ficou reclamando da toda a sua criação, tudo que você fez. Eu falei, cara, não dei o meu melhor, minha filha não reclama, assim é Deus com você. E você com Deus. Para de reclamar e comece a ser mais grato. Quem fica reclamando demais ainda está na lógica infantil. Aquele que está um maduro, ele fala, obrigado, vou governar do jeito que eu tenho que honrar o pouco, governar no pouco, né, ser fiel no pouco, na sua fidelidade nisso. Então, Bruno, mas não adianta só ser grato, as coisas não vão funcionar só eu sendo grato e tipo, eu preciso fazer mais dinheiro, mas eu preciso de tal coisa. Por que você está com tanto gente? O que você tem medo? E aí vem um exercício que eu quero passar para você aqui, me ajuda bastante, eu fiz isso, me ajuda pra caramba, que é escreva o que vem na sua cabeça. Tem várias vozes aí na sua cabeça te perturbando, te gerando aí. Eu passei esse exercício para um cliente, né? Pergunta, quem está aí? Quem é você? Não é coisa de demônio não, tá, gente? Não é coisa espiritual não, é você com você mesmo. É você identificar essas sombras aí que é dentro de você. É você parar um pouco aqui, escreve, ou pode até conversar com... E vai escrevendo, pode ser no computador, para ser mais rápido, se você quiser pensamento mais acelerado, eu gosto no computador. Né? Tipo, tem voz lá, eu quero me vingar, não, eu quero prazer, não, eu quero tocar o terror, e eu quero provar para as pessoas que eu tô certo, e não sei o quê. Vai vir essas vozes dentro de você. Bota para fora, não reprime essa voz, deixa sair e depois analisa o que está vindo. Olha os pensamentos que estão vindo, olha os desejos que estão vindo, coisas que você está só anestesiando e deixando reprimindo e fazendo mal a você. E isso é um grande exercício que você pode ter uma grande evolução aí. Inclusive, né, ser grata até nos momentos de dificuldade. Porque as grandes dificuldades que a gente já viveu, né, foram as que a gente mais amadureceu e evoluiu. É verdade. Então, às vezes a gente fica assim, querendo uma vida perfeita, né, como a gente tá falando muito aqui, né, na nossa cabeça, mas aquela dificuldade, ela pode estar sendo uma ponte para você ter coisas muito boas na sua vida. E a gente tem dificuldade de agradecer pelas dificuldades também. Uma coisa também que eu quero falar para mim, eu falo muito isso para os homens, né, devido à minha iniciação masculina que eu tô tendo nos últimos anos. Cara, desejem mais ser o Alfred do que o Batman. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, faz sentido. Porque quem quer ser o Batman, essa coisa mais esconder fraqueza, que quer sempre lutar, e sempre você vê lá o Batman das historinhas, ele sempre tem que ter algum vilão lá para ele funcionar. O Batman só existe porque existe vilão em Gotham, né? Então, ele sempre fica nessa de se destruir ali, e ele fica se escondendo numa caverna, ele fica se escondendo ali, ele não busca ser um homem funcional no sentido de ter uma mulher, ter filhos, ele sempre tem uma trava ali, sempre é um trauma da infância que ele não resolveu, e ele busca isso muito no externo, muitas vezes. E quem é que faz tudo funcionar se não o Alfred? Quem é que não governa? Nada do Alfred, mas ele está lá servindo, ele está lá governando, ele está lá ajudando o Bruce, ele está lá sendo um pai do Bruce, né? Sendo esse que vai trazer provimento, um aconchego, um acolhimento muitas vezes. Foi quando os pais dele do Batman morreu, quem ficou lá foi o Alfred, por amor ao Bruce, muitas vezes, e sem saber que ali não era nada dele, né? Então, a gente tem que entender, homens, que a gente é muito mais sobre maturidade, é sobre servir. A maturidade está nesse serviço, né? Na responsabilidade. Bruno, mas eu me sirvo demais e não recebo nada de volta. É porque você está querendo esperar algo de volta e está focando no resultado ainda. O servir é o prazer no servir. É o prazer do ser útil, de fato. Ou está servindo para a pessoa errada, né? Ou está servindo para a pessoa errada. É bom ver. Então, finalizando aqui, né, concluindo essas abas que a gente deixou aberta, né? Por que a gente sempre volta porque nos machucam? Porque nós temos padrões internos, coisas que aprendemos, que nos fazem sempre tentar voltar para aquele lugar. Então, tudo que você fica tentando fazer na sua vida, que acaba você caindo no mais do mesmo, em lugares ruins, na verdade, a sua mente está tentando fazer você voltar para um lugar que você já esteve. A pornografia mesmo é isso também, né? Você pode falar até mais sobre isso, né? Sim, a pornografia muitas vezes tem uma sombra sua, né? A sombra que eu digo é uma ferida
né? Uma sombra, na verdade, ou podemos dizer assim, um demônio interior aí, é na verdade um anjo sem mestre. Então, a partir da vez que você coloca, vira o mestre dos seus demônios interiores, das suas sombras, você joga luz nessa sombra, ela vira uma aliada, né? Então, muitas vezes, essa dor, essa ferida que está te jogando para a pornografia, é a sua criança lá, né, na sua infância, querendo muitas vezes o acolhimento da mãe. Muitas vezes a pornografia que me jogava era isso. Eu queria um colo feminino. E muitas vezes isso, mais inconsciente ainda, pode ser o quê? A busca por um útero, muitas vezes, assim. Quem busca muito êxtase, tem muito homem que é assim, também mulheres também estão ficando muito assim, né? Que a gente chama é o cara que busca muito êxtase, uma transe, muito sentir uma coisa, se perder naquilo, entrar num flow, no nirvana, sabe? Mas é sempre sem esforço. É tipo, o mais rápido possível, barato, mais difícil. Né? E aí vem o quê? Pornografia, rede social, filme, droga, né? Maconha também tem muito isso, sexo, aí vem aquele sexo mais selvagem, aquela coisa mais... E vai muito para uma coisa muito extrema, muitas vezes, né? Para tentar sentir aquilo sem muito esforço, no sentido de plantio, de trabalho, de mudança de mentalidade e de ter a capacidade de levar o prazer lá para frente, lá para o futuro. Tipo, eu vou plantar aqui e vou fazer as coisas com calma, com paciência, e lá na frente eu vou ter um prazer, mas é um prazer mais ok. Sabe então, o que também entra aí? O tédio. Muita gente tem dificuldade de lidar com tédio. Porque eu escuto isso de muitos clientes que são viciados em qualquer tipo de vício, inclusive em mulheres e sexo e tudo mais. Mas a vida fica muito sem graça. Por que a vida vai ficar sem graça se você viver o ok? O normal? O que é o sem graça? Porque enquanto eu não tô sentindo... Isso é dependência emocional, tá, gente? Dependência emocional é isso. É a necessidade do seu sistema emocional mental em fortes impactos emocionais. E isso aí tá na lógica da criança. Bruno, tudo é lógica da criança, gente. A gente tá na sociedade de hoje e tá totalmente na criança. É totalmente infantil eu querer estar sempre sentindo algo. Porque você se identifica sempre a sua identidade das sensações. Você acredita que você somente uma parte que eu sinto. Então, por isso que vem a paixão. Então no relacionamento, se não estiver sentindo algo, eu não sinto mais algo entre nós dois, e eu não tenho mais a paixão, então eu vou romper. Quantas pessoas não encerram, e eu atendo aqui, tá, casos, bons relacionamentos, porque pararam de sentir aquele foguinho, e acabam traindo e perdendo uma família incrível. Sim. Aí quando perde aquela família, que fala, eita, fiz caca. Quantas pessoas, eu não sei dizer quantos, tá? Eu já atendi aqui, que caíram numa aventura por causa de sensações e perderam a família e se arrependeram. Aí eu vou traduzir aqui pra você que não entendeu ainda. Dependência emocional e afetiva, como você já falou, por exemplo, pra mim, é o vício em emoções e afetos, ok? É você tirar os seus sentimentos do centro da sua vida. Sentimento, gente, é tempero. Sentimento é algo consequencial, mas não é você. As suas emoções você não é as suas emoções, tá? Não é. Você é imagem e semelhança do Criador. Você tem uma identidade fixa e que já foi o valor, já foi pago na cruz. Ok? Você é. Bruno, não estou entendendo, está muito filosófico. Vamos supor o seguinte. Existe um rei que foi sequestrado e durante 30 anos da vida dele ele foi tratado como escravo. E do nada chegaram lá e resgataram ele e falaram, nossa, está aqui o rei, encontramos o rei. E voltou de novo, agora está aqui o rei, governe. Primeiramente, o rei deixou de ser rei quando ele foi sequestrado? Não, mas ele viveu como escravo. E a partir do momento que ele viveu como escravo, ele teve comportamentos, crenças, costumes, hábitos, dia a dia de escravo. O rei voltar a governar de fato, ele vai ter que fazer um longo processo de mudança de mentalidade, de escravo para reinante, de escravo para rei. Isso está acontecendo com você. Você é a imagem e semelhança do Criador, tem uma imagem, imago Dei, né? Você tem uma semelhança com Deus. Nós somos filhos de Deus. E por isso que buscamos a maturidade, por isso que buscamos cada vez mais a evolução. É por isso que nós dois estamos aqui como esses porta-vozes de pessoas que estão alertando isso para você buscar essa maturidade. Não tem como você acessar a sua identidade continuando na superfície. Não dá. Você vai ter que aprofundar um pouco mais. Você vai ter que curar certas coisas. Você vai ter que ser governante, principalmente colocando luz dentro de você. E aí você vai ter que olhar para trás, para o seu passado, vai ter que olhar para pai e mãe, vai ter que olhar para vários processos. Entende? E aí, a partir do momento
que você para de se identificar com suas emoções, com seus sentimentos, e de se identificar com esse corpo, com entender que você, como eu falei aqui, né, é o Alfred no sentido de mordomia, de governar o que está ao seu redor, que nada que é nosso, gente. Vamos morrer, vamos deixar tudo aqui. Entende? Não vamos deixar nada aqui. Então você está morrendo aí, muitas vezes querendo um resultado e não está avançando na sua vida, porque tem todas essas mudanças de mentalidade que precisam ser acontecido. Detalhe, né? Quem aí vive assim, se você teve mais isso que eu, né, sabe disso. Gente, nunca vai ser suficiente. Quanto mais emoção você fica sentindo, mais seu sistema vai pedir. É um buraco, porque o sistema de recompensa do cérebro, ele vicia. A pornografia é um exemplo claro disso. Você atende muitos homens assim, né? A pornografia aumenta 250% dos níveis de dopamina naturais. Da então pensa... 2,5 a mais. Cara, você não vai querer parar. Entende isso, que não é normal, não é natural para o nosso sistema. Deus nos fez perfeito, gente. A natureza é perfeita. Tudo é equilibrado. A gente, você comer uma banana, você tem que descascar a banana. Você comer uma maçã, você tem que ir lá dar uma lavadinha, comer a maçã. E antes disso, tem que plantar a maçã, tem que cultivar, tem que esperar ela nascer. Por quê? Porque o normal do nosso sistema, do nosso corpo físico, é dopamina ser liberada em pequenas doses diariamente. É você beber uma água e desfrutar dessa água. Então entenda que relacionamento, a gente tem um relacionamento longo. Cara, vai ter dia, na boa, às vezes eu não tô bem, ele não tá bem, eu não vou sentir nada. Às vezes a gente vai sentir irritação, cansaço. Se você for terminar com a pessoa sempre que você não estiver sentindo aquele borbulhinho no estômago, eu tenho uma raiva que às vezes eu atendo muitos clientes, homens e mulheres. Mas a transa não foi legal. O que é transa legal? Pô, você tá ali tendo uma conexão com a pessoa. Quem falou que tem que ter a performance A, B, C, D, Y? A pornografia destrói isso na mente humana, né? Desfruta muito mais do momento ali, de tipo, é algo único, é algo seu, e para de ficar se comparando com aquelas imagens que vocês ficam vendo. Gente, a pornografia é manipulação. A pornografia é feita, uma indústria, a terceira maior indústria. 100 bilhões por ano. Olha, ela é feita, aí, né? é de dólares por ano. Movimenta isso no mercado hoje mundial. Cara, ela é feita para te manipular, para te manter preso. Mas você não sabe o lado obscuro disso. Sentir cada vez mais dopamina e ficar mais anestesiado. Demita os seus sentimentos do trono. Não é reprimir. É você parar de se identificar e ser observador. É começar a ser o pai das suas emoções. É começar a olhar e falar assim, tá bom, beleza, mas vamos fazer isso. Então, homens, por exemplo, tem muito homem que tem uma certa idealização de que é o cara da armadura, que se levar uma espadada na armadura e arranhar, pronto, já não sou homem suficiente. Não, irmão, você vai... O lance é todo dia, levantou, caiu, vai, continua, e é esse o processo, entende? É você realmente levar paulado na sua armadura, ir pra cima e vai amassar, vai ficar tudo destroçado, e isso não define quem você é. Você tem que continuar. Em outras palavras, vai ter momentos que você vai estar triste, só que a tristeza não é você, é só um cansaço, é só uma coisa biológica. Aí você fala, pô, eu tô triste nesse momento. Por quê? Não, por causa de... Aí você começa a fazer uma análise, começa a desassociar dos seus sentimentos, emoções, e falou, acho que eu tô só cansado, eu vou dar só um cochilo aqui, vou tomar um café, eu continuo. Às vezes é só isso. Às vezes não, é porque realmente eu criei uma expectativa de uma coisa e aí eu me frustrei. Não, é só mudar aqui essa mentalidade aqui, eu faço isso e vou pra cá. Acabou. É mais leve. É muito mais leve. É porque a gente, como eu falei, a gente tá muito infantil ainda. Eu falo isso porque eu tô nesse processo ainda. Todo mundo. Né? Ainda estamos nesse processo. E a gente coloca pesos desnecessários na nossa vida. De que no futuro não vai adiantar em nada. É como tem lá em Eclesiastes, né? Vaidade, tudo ao vento. Salomão, o homem mais rico da terra, assim, até hoje foi um dos caras mais ricos da terra. Acho que foi ele falou no final, ele falou assim, estou triste, né? Em outras palavras, parafraseando ele falou, estou triste, porque eu não sei que quem vai herdar tudo aquilo que do meu suor, do meu trabalho, vai ser alguém insensato ou insensato. Então, tipo, o cara trabalhou, fez tudo para ter o bom do melhor e viu que não preenchia. Porque ele pensou que era dele aquilo. E não é. Nada é nosso. A gente está aqui para governar. E o governo é a questão, o princípio da mordomia. É o princípio de ser um Alfred da vida. E talvez isso machuque o seu ego. Talvez isso machuque uma ferida. Talvez você quer se identificar com o carro que você tem. Às vezes você quer mostrar que tem gente que tem viciado no carro de som, né? Que é daquele em vários casos. Então,
Cara, é umas infantilidades que a gente precisa denunciar e falar, gente, cresçam, evoluam, assumam a responsabilidade da vida de vocês. Então, muitas coisas que você... Por que eu não avanço? Começa nisso. Você está negando o seu papel como homem, negando talvez o seu papel como mulher e negando a sua responsabilidade e o enfrentamento sobre situações. E sobre si mesmo. Às vezes a situação é olhar realmente para dentro. Então, assim, pra gente dar aqui um resumo, né? Tá, eu percebi no vídeo de vocês que realmente eu tô me sabotando e que pode ser questões da infância. Como é que eu mudo isso? Como eu posso começar essa jornada de mudança? Posso começar? Pode começar. O primeiro ponto que eu faria é um processo terapêutico. Um processo de mentoria. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar. Por que, Bruno? Por que eu preciso de alguém e tudo mais? A sua mente vai te enganar. Às vezes é difícil olhar para si mesmo. É difícil olhar para si mesmo sem um outro olhar que não vai te julgar, que já tem umas certas ferramentas, que já tem um certo conhecimento e já está um nível acima. Por exemplo, se você vai treinar Muay Thai, você vai treinar Muay Thai com um cara que nunca treinou Muay Thai, ou você vai treinar com um cara que treina Muay Thai há 10 anos. Você vai fazer dieta com um nutricionista que já tem vários resultados aí uma coleção, uma gama de resultados, de estudos e comprovações de que sim, o método dele funciona e que vai te ajudar, ou com um cara, um estudante de nutrição no primeiro semestre. Por que eu estou falando isso? Você deve sim ser o seu maior estudioso sobre você mesmo. Você deve ser o seu Sherlock Holmes. Você tem que ter essa obrigação sua, você tem que analisar. Só que é muito bom você falar algo e alguém de fora observar e falar assim, cara, e se for isso e isso está acontecendo? Né? Você tem um trabalho excelente nisso. Né? Você traz assim, observa, estou observando isso, um padrão, observa isso, me traz essa informação. Aí a pessoa, pô, Camila, você me falou isso mudou muito minha percepção sobre tal coisa, você me trouxe. Então, eu acredito que a primeira coisa, assim, um processo terapêutico, um processo com outra pessoa, com outro olhar, te ajuda muito. E buscar também. O segundo passo é ser esse Sherlock Holmes de si mesmo, buscar informações, buscar conhecimento, né? Até acho que foi até de vagina, não sei o que teve, né? Busquem conhecimento, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é isso, busque conhecimento. Tem muita gente, você fica perdendo tempo aí nesse celularzinho aí, rodando, e não vai atrás de estudar um livro, não vai atrás de entender por que eu tô sofrendo tanto, por que eu tenho essa tristeza, por que as coisas são como são, né? Questione-se. E olha, não vem com esse papo de que eu não tenho dinheiro, não. Porque eu ouvi de várias pessoas que decidiram contratar os nossos processos de mentoria terapêutica, que é o seguinte, Camila, o dinheiro que eu gasto para manter esse ciclo ruim na minha vida não compara com o valor que eu estou investindo para minha cura. Então, mas eu não tenho dinheiro para gastar. Todo final de semana, tu gasta quanto com cerveja de mulher aí? Tu gasta tanto com compra de bolsa? Tá comendo quanto por mês? Então esse é um excelente exercício que eu fiz lá atrás. Pega um papel e caneta e anota. Quanto eu gasto? Se eu ficar nessa situação aqui mais um ano, quanto eu vou gastar? Cara, eu fiz isso com um cliente que tá querendo voltar pra uma ex aí. Eu falei pra ele, antes de voltar pra esse, coloca quanto que tu gastava nesse relacionamento e quanto tu tava recebendo de retorno. Ou seja, não é retorno de dinheiro não. Era retorno de construção. Porque era um relacionamento que não valia a pena. Quando ele viu que ele tava gastando mais de 10 conto quase por mês com a mulher... Nossa! E só tendo prejuízo e traição e chifre, não vale a pena voltar. Vale a pena continuar a terapia e fazer tudo bonitinho. Aí eu trago outra coisa pra você, outra missão pra você fazer. Não calcule somente, porque muita gente fica, por exemplo, vou colocar um negócio. Não, mas eu vou gastar tanto, aí vai... Vamos entrar numa mentoria terapêutica com o Bruno e com a Mila, né? Ou com o Bruno e com a Mila, enfim... Vou investir nisso. Não, mas o valor é muito alto para mim, ou não vai dar certo, vou colocar um negócio, não, porque e se eu quebrar, e se eu não sei o quê, então você calcula muito o risco, né? Não o benefício. Não, você calcula muito o risco, ou até o benefício do futuro, das tomadas de decisões. E o que você está vivendo agora? E o prejuízo que você está tomando hoje? Né? E o risco, e os custos, né? E o inverso de benefício. Os ônus, né? Você não está calculando o ônus da sua paralisia, da sua não ação, da sua falta de decisão, da sua falta de responsabilidade. Você não está calculando isso. O custo da sua imaturidade na sua vida. E teve até um caso, né, recente que a gente até comentou de um cliente que me procurou, que ele falou, Camila, se eu tivesse começado esse processo quando eu te conheci, que ele me conheceu, ele estava casado, e ele ficou postergando entrar nessa terapia de casal. Ficou postergando, a mulher pediu divórcio.
E aí ele já veio só para o processo de superação. E aí, com tudo que ele está aprendendo dentro do processo terapêutico sobre si mesmo, ele falou, nossa, se eu tivesse tido a ação que eu tive agora, eu tinha salvo meu casamento. Porque ele descobriu coisas sobre si mesmo, que ele percebeu que estava errando no relacionamento, que era o que a mulher falava com ele. Se ele tivesse baixado o ego, falado, peraí, eu posso melhorar nisso, eu posso resolver isso, ele teria salvo a família dele. Então, às vezes, você fica tão preocupado com coisas, trabalho, pagar conta, você deixando de fazer algo muito maior, né? E muitas vezes a sua procrastinação, a sua covardia, tá custando muito mais caro do que a sua ação de arriscar, cair, quebrar. É muito melhor. Bruno, quer colocar um negócio no meio de quebrar, quebre. Vai lá, quebrar e vai lá, quebre. Quantas vezes a gente não quebrou? Quantas vezes na nossa vida, tanto solteiro quanto aqui, a gente tentou lá, o problema foi nova informação. Quantas vezes você, essa semana mesmo, cara, há 2 anos atrás, se eu soubesse com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha tomado aquela decisão, né? Aquela decisão financeira que eu gasto. E não é olhar com arrependimento, não, é olhar com dado. É. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que eu tô querendo dizer aqui? Cara, até o erro, até a queda, vai ser uma melhoria. Você nunca erra, né? Você só aprende ou acerta. Coloca isso na sua cabeça. Esse é um outro ponto desse processo de cura, né? Transformação, mudança de mentalidade. Pare de reclamar e comece a aprender. Então, 2 coisas. Para de reclamar, comece a aprender. E para de reagir, comece a agir. É totalmente diferente. Reação é agir peraí. Deixa eu ver. Deixa eu perceber. O que eu tenho que fazer aqui? Que é o que você disse. Ao invés de eu ficar me conectando com as minhas emoções, igual, tô ansioso. Eu vou bater uma. Não, peraí. Tô ansioso por quê? Eu não sou essa ansiedade. O que o meu corpo quer me dizer, né? Esse cenário que a minha mente está criando. Igual, eu tinha compulsão alimentar por causa de ansiedade. Eu tive ansiedade generalizada com bulimia nervosa. Então, aí eu fui treinando a minha mente. Peraí, tô começando a sentir aqui aquele mal-estar, aquela vontade de vomitar, aquela vontade de comer e vomitar ao mesmo tempo. Era meio doido, né? Por que eu tô sentindo isso? Essa pergunta, ela mudou minha vida. Por quê? E você pode até falar também, uma coisa que eu tô fazendo muito, né? Inclusive falei aqui, que é, por que eu tô sentindo isso? Quem está me fazendo quem está me fazendo sentir isso? Quem que tá querendo... Quem tá falando aí? No sentido de personifique essa sombra. Essa voz, você falava muito da Samara, né? Que era uma sombra sua, né? Era uma sombra que era uma forma, você colocou para você tentar entender que era isso aqui é uma Samara, uma sombra. Eu coloquei numa época mudando uma sombra minha, que era o Alfred, só que um Alfred raivoso, que era um mordomo da minha casa que queria me defender de todos aqueles, né? Que me fizeram mal na minha infância. Enfim, coloque nome nessa dor, assim, essa voz que nas vontades que você tem. Vai notando isso. Igual, e vai percebendo. Você vê isso atendendo os homens, né, com vícios de pornografia. Mas eu quero muito. Quer mesmo? E por que você quer? Porque na verdade, gente, vamos ser realistas, ninguém quer ficar se punhetando. O que realmente você busca? Você busca o resultado final depois daquilo. É uma anestesia, é isso que você busca. Uma fuga. Por que você quer fugir? Quer fugir de quê? De quem? De onde? E o que te impede de enfrentar? Percebe que é muito mais... Se você... Gente, faz isso. Deu aquela vontade louca de fazer alguma coisa, de ligar pra ex, de bater uma, de comer o chocolate. Não vai. Pergunta, por quê? Paralisa. Esses 5 minutinhos aqui, a vontade já passa. E você já consegue ter mais clareza do que aí dentro de você. Porque o mais difícil é esses primeiros minutos. Eu lembro quando eu tava vencendo a compulsão alimentar, uma coisa que eu comecei a fazer, parar de andar com dinheiro e parar de andar com coisa de comer. E não ter coisa de comer em casa, porque eu não tenho nada de comer na minha casa, gostosinho, que é açúcar, né? Até ir no mercado, dá tempo de eu pensar. Eu quero comer chocolate, por quê? E não ir com fome pro mercado. Então você vai criar estratégias. Aí eu comecei a falar assim, peraí, compulsão alimentar aqui, mas funciona pra todo vício, por exemplo. Eu tava com muita vontade de comer uma coisa gorda, doce, açúcar, hambúrguer, pizza. Aí iFood é uma praga pra isso, né? Aí eu desinstalei o iFood do meu celular. Aí eu ficava, peraí, eu tô com fome? Mas eu quero comer, vou beber um copo de água gelada, tomava água. Mas eu tô com vontade, vou comer um ovo, porque o ovo me panzina. Eu não queria mais comer nada depois do ovo. E aí eu comecei a substituir, percebe? Aí você vai falando, substitua.
Vem a vontade do vício da pornografia. O que o cara pode fazer? Ele pode substituir com outras coisas que geram dopamina. Tem um cliente meu que começou a correr nessa época. Eu falava com ele, cara, deu vontade de bater uma, vai correr. Porque ele trabalhava em casa, ele podia fazer isso. Só que agora ele corre, profissionalmente falando. Porque ele percebeu que a vontade de cair na pornografia era uma ansiedade que ele tinha de algo. E a corrida ajudava ele, naquele momento da corrida, a pensar. E o momento da corrida, você começa a cansar, você tem que focar muito na respiração, né? Então o exercício de respiração já tira a mente do futuro ou do passado e traz para o momento presente. Centraliza o cara naquele momento. Então substitua o vício, coloca um hábito positivo, porque o vício é um hábito negativo. Coloca um hábito positivo no lugar do negativo. Isso ajuda muito também para você conseguir vencer esse processo. E detalhe, para de achar que você tem que estar motivado ou com vontade para. Igual quando eu comecei a fazer academia anos atrás. Você acha que eu queria carregar peso? Eu não quero até hoje. Eu não faço academia porque eu tô motivada. Eu faço o que eu coloquei que eu tenho que fazer. Disciplina. Eu tenho que arrumar minha cama. Acabou, eu não tenho que estar com vontade para. Eu tenho que servir ele como boa esposa. Às vezes tem dia que eu tô com raiva. Eu não quero. Mas como esposa, eu tenho que me colocar nesse lugar. Ou pelo menos comunicar pra ele. Amor, hoje tá difícil pra caramba te amar. Hoje tá legal. Tô tentando. Dá pra você me ajudar aí um pouquinho, entendeu? Que eu falo assim com ele mesmo. Olha, hoje tá meio difícil. Depois que eu falei o lance do tirar o sentimento do trono e colocar o dever sagrado. Crianças fazem o que elas querem. Elas ficam fazendo birra. Por isso que tem muita mãe tá errando, muito pai tá errando, que não tá colocando responsabilidade na vida dos filhos. Porque o homem maduro, a mulher madura, ela está buscando o que é a responsabilidade. Fazer o que tem que ser feito independente do que tá sentindo. Você não é, eu falei de novo, você não é essas emoções e sentimentos. Vem ansiedade, opa, o meu corpo está ansioso. Por quê? Não sou esse corpo, eu não sou esse sentimento. Puxa pra cima, o que está acontecendo aqui? E você começa a ter essa visão, né, de cima, né, de terceira pessoa sobre você, sobre a situação como um todo. Então, por que a gente sempre volta para aquilo que nos causa dor? A gente não consegue muitas vezes avançar. Muitas vezes tem uma utilidade, né, no ciclo que você está, pode ter um apego emocional muito forte nesse ciclo que você está, pode ter, na verdade, um medo que você está evitando sentir, e você, para não ter esse medo te perturbando, você vai lá e logo se sabota logo para resolver logo esse medo de vez, né? Então, por exemplo, tem gente que tem medo eu tinha muito medo de me acharem que eu era preguiçoso. Né? Que eu era preguiçoso, não, eu não posso ser visto como preguiçoso. Então eu dormia menos possível e tudo mais. E essa fase de não querer dormir menos, de não descansar, acabava me destruindo. Aí eu ia para um lance do workaholic, burnout, aí agora eu posso descansar. Aí agora eu tenho uma utilidade, o meu burnout. Aqui é a minha doença, né? Essa minha workaholic, aqui eu posso descansar. Aqui eu posso, sem ser visto como preguiçoso. Não, porque eu trabalhei demais, agora eu meio que mereço descansar. Tipo, eu não posso simplesmente trabalhar ali um pouco, descansar um pouco e tudo mais, e fazer as coisas com calma. Porque na minha cabeça, estar calmo era um sinal de preguiça. A minha calma, a minha paciência era vista na minha criação como preguiça, como lento, como algo ruim. Sendo que a pessoa que me pregava isso em mim era a pessoa que estava sendo agitada. E aí eu peguei o mesmo padrão da pessoa. Entende? Então, percebe a utilidade que está por trás disso. Né? Questiona, por que eu não posso fazer isso? Né? Que se questione, analise o que está realmente, de fato, te impedindo. Por exemplo, vai colocar uma dieta, por que você está comprando tanto aí leite condensado, tanto chocolate, como eu fazia isso? Cara, eu estava estressado, era todinho, Nescauzinho, né? Biscoito, coisa crocante, doce, e chocolate, e ver algum vídeo de algum jogo de videogame, ou algum filme, alguma coisa ali, para ter aquele momento de anestesia, para ver se eu me acalmava naquele momento. Ou seja, quem gosta de comer muita coisa doce? E sabe uma coisa importante nesse processo, pegando essa linha? Ressignifique o que é prazer para você. Sim. Porque às vezes você aprendeu o que é prazer errado. Então começa a ver prazer em coisas do dia a dia e simples. Por exemplo, você tem que começar a ver prazer em arrumar uma casa. Começar a ver prazer em treinar seu corpo. Começar a ver prazer em comer um prato de salada com bife. Começar a ver prazer em coisas sem grandes disparos emocionais de forte dopamina.
Começar a ver prazer nas coisas mais simples. E quando você começa a ressignificar o que é prazer na sua vida, fica muito mais leve. Aí sua mente para de ficar buscando isso. E às vezes você tem um dia ali que você produziu, arrumei casa, cuidei de menino, dei comida, trabalhei, mas tive... Isso também é prazeroso. Você chega no final do dia e vê a casa organizada, vê seus filhos felizes. E reconheça isso. Tem momento com a sua esposa, com o seu marido. Reconheça isso, porque muitas vezes a gente tem essa sociedade hoje tão focada em produtividade e em performance, que eu ir pra academia, acordar cedo, e cuidar de menino, e trabalhar, e fazer não é o suficiente. E aí eu não fiz nada hoje, eu tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. Aí fica numa pressão. Calma, cara. Reconheça que você levantou, você arrumou sua cama. Se parabenize e fique, caramba, arrumei a cama, ficou massa, ficou legal. Sinto prazer, né? Fui pra academia, não puxei o peso que eu poderia puxar. Não, mas amanhã eu melhoro, hoje foi bom, já vim, venci, consegui. Memórias pequenas, vitórias. Vai comemorando aos poucos, né? Isso. E, cara, pra finalizar assim, né, pra você te dando já um spoiler, se você é um cara ou uma mulher que vai querer mudar de fato, que vai dizer assim, Bruno, Mila, eu vou pagar o preço, eu quero atravessar o deserto, eu quero mudar totalmente minha vida, eu quero me libertar desses vícios, eu quero avançar na minha vida, eu quero pagar o preço, eu quero carregar a cruz que tem que ser carregada. Vai chegar um ponto na sua vida que você vai ter meio que uma anedonia, que é uma ausência de prazer. Você vai sentir uma fase meio que depressiva, uma fase sem sentir muita coisa, parece que nada vai fazer sentido para você. Eu vou dizer uma coisa, é a melhor fase da sua vida. É o sinal que você está tendo uma desintoxicação química e biológica. O seu corpo está se adaptando. É o momento de expulsar. Isso é químico. É o seu corpo colocando como se fosse uma morfina natural no seu corpo para você começar a estabilizar. Se eu soubesse disso, no processo que eu estava tendo de libertação da pornografia, de várias coisas, teria sido mais fácil para mim. Quando eu descobri que isso é o ápice, é o clímax desse processo, que a melhor coisa que você pode desejar para você que quer mudar é se acostume com o tédio, se acostume com esse negócio de não estar sentindo tanto e comece a contemplar mais, né? De ter esse momento de leveza. Se você, Bruno, é muito difícil para mim, eu não quero não, eu quero ficar aqui nesse sentimento mesmo e tudo mais, você vai continuar nessa jornada muito da infantilidade, muito baixo, uma frequência muito baixa. Agora, se você realmente quer avançar, ser um mais maduro, uma mulher madura, um cara profissional, uma mulher profissional, uma mulher que vai fazer mais dinheiro, um cara que vai avançar nos seus negócios, um cara que vai realmente ter uma família mais estruturada, uma família mais com base, você vai ter que passar por esse processo. E isso aí que vem o lance do amor superficial, né? O amor superficial, que é morrer para si. É o morrer do ego. É o morrer desse ego infantil, dessa ego de sobrevivência e começar a ir para um nível maior. Que aí eu não sei se você está preparado para isso. E se tiver, estamos aqui para ajudar, para quem quiser um auxílio de pessoas que, além de serem profissionais, né, também passaram e passam por essa jornada, porque eu acho que esse é o grande diferencial nosso, né? A gente sentiu na pele essa emoção e a gente sabe muito bem qual é a jornada que você precisa começar para sair desse quadro. Entendendo que eu sou muito realista, o Bruno também é muito sincero sobre tudo, tem que ser um processo, tá? Não existe fórmula mágica, não existe fórmula de prosperidade, de riqueza, não. O principal do nosso trabalho não é que você amanhã seja a pessoa mais feliz do mundo, pelo contrário. O principal do nosso trabalho é que você tire o peso que te impede de ser você mesmo, para que você descubra a vida que você quer. Porque não sou eu, não é o Bruno que vai te falar isso, porque às vezes, igual a gente fala, eu falo isso muito pro Bruno, né? A vida pra mim, eu já conquistei grandes coisas na minha vida, eu já me sinto uma mulher muito realizada. E pra muitas pessoas a minha vida hoje ainda não é uma grande realização, entende a diferença? Quero que você perceba o que faz sentido pra você. A nossa missão de vida é ajudar você a sair do que te impede de alcançar, principalmente a conexão real consigo mesmo. Com esse preenchimento, que esse preenchimento ele não vai vir de nada externo. Gente, acreditem no que eu estou dizendo aqui, eu atendo pessoas que têm muito dinheiro, que têm tudo que todo mundo quer e continuam vazias e com um buraco. Esse preenchimento só vai entrar na sua vida quando você finalmente tirar o que te impede de acessar essa real identidade e essa conexão com esse Pai maior nosso, com esse todo. Enquanto você ficar aí buscando sentir coisinhas
para poder tentar preencher esse buraco, infelizmente, esse buraco só aumenta e só te come internamente. Então aqui, provas vivas disso, né? E eu posso ser sincero com você. Talvez Deus tenha grandes planos para você. Talvez você tenha um chamado muito grande na sua vida. Talvez você está sendo bloqueado, e está bloqueado e não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Bruno, como assim chamado, propósito? Talvez Deus colocou paixões, desejos no seu coração que vai ajudar e servir uma geração de pessoas. Talvez tem pessoas aí que estão precisando, estão desesperadas por você e você não está sabendo. E talvez nem é nessa profissão que você está agora, talvez nem é nesse relacionamento que você está agora, talvez é em outro momento. Eu digo isso por experiência própria, a Mila também sabe disso. A gente não estaria aqui se a gente não tivesse falado sim para Deus, sim para o processo. E sim para a gente mesmo. E sim para a gente mesmo, e sim para um para o outro, né? Então, se a gente não tivesse dado passos de fé, de coragem, de fazer mesmo sem entender, de fazer mesmo sem sentir, mesmo se sentindo cego, né? E continuando confiando. Só com dor e vamos embora. Exato. Então, assim, eu acredito que vai valer a pena, sim, né? O fato de eu estar aqui nesse chamado, né, de abrir mão de meus sonhos e estar aqui e ajudar alguns jovens, adolescentes a começar a entrar num mundo de autoconhecimento e de maturidade e de e livrar eles de dois sofrimentos durante anos que eu sofri, né, que eu fui viciado em pornografia com 16 anos da minha vida. Então, eu consegui já ajudar um jovem a se libertar com 1 ano de vício, com 6 meses de vício, ou com 5 anos de vício, e ele conseguir ter uma jornada de transformação, e ele conseguir servir a sociedade, as pessoas ao redor dele, de uma forma melhor, já valeu a pena. Gente, às vezes, isso é muito importante porque a gente vê isso, né? Às vezes uma fala sua, um abraço seu, um vídeo seu impede uma pessoa, inclusive, de acabar com a própria existência. Sim. Então, a gente não tem noção do quanto somos importantes. A gente não tem essa noção. Não é verdade. E às vezes você está aí tão anestesiado e esses sabotadores, eles estão aí para poder te manter parado. Quem tem crença, né, e acredita muito nesse mundo espiritual, e a gente vive isso muito na pele, sabe que por vezes o que está no seu coração nem é seu. Não é verdade. Às vezes esses pensamentos que te jogam em vícios nem são seus, sabe? Observa o quanto você tem capacidades que estão ocultas atrás desses vícios, dessa procrastinação. Às vezes o seu grande salto de vida está em abandonar esse vício, em soltar a mão dessa pessoa e encerrar ciclos para que você finalmente assuma o que você foi chamado para fazer. Então analise de verdade. Eu sei que há uma zona de conforto em estar aí, porque eu já estive nesse lugar, o Bruno também. A gente sabe que é confortávelzinho, mesmo no desconfortável. E eu tinha muito medo do desconhecido. O desconhecido me assustava muito. Mas quando eu dei o passo de eu vou encarar o desconhecido e vou me permitir acessar a verdadeira Mila, gente, a minha vida mudou completamente. E hoje eu tenho um preenchimento interno que eu não sei explicar. Então permita que você descubra quem você é. E olha, eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pra mim lá atrás. Se tudo der errado, o caminho de volta você já conhece. Camila, se for ruim, o caminho de volta você já sabe. Então se permita. Permita fazer um passo. Vai que dá certo. E lembre-se que você vai morrer um dia. Lembre-se que você pode morrer amanhã, você pode morrer daqui a um mês, pode morrer daqui a um ano. Será que sua vida tem sentido? Pode morrer daqui só com uns 90 anos de idade. Bruno, por que você está me falando isso? Será que você vai olhar para trás com arrependimento se você tivesse arriscado, feito aquilo que tem que ser feito? Não se arrependa porque você arriscou e errou. Se arrepende de ficar no mesmo canto por causa de medinho, por causa de confortinho. Quantos homens estão ainda dentro de casa dos pais porque tem medinho de sair de casa, de enfrentar a própria vida, de errar de fato? Você não é o seu erro, irmão. Erro é dado, é aprendizado. A gente precisa errar. A gente precisa avançar. Tá? Gente, muito obrigado. Esperamos ter ajudado, né? Eu espero que essa conversa aqui foi bem proveitosa. Vai ter mais conversas sobre essas aqui. Caso você precise de acompanhamento, você queira realmente trocar uma ideia com a gente, um aconselhamento, estamos aqui disponíveis aqui, tá? Para te servir, para te ajudar nesse processo. Homens, mulheres, casais, estamos aí para ajudar vocês. Porque a gente sabe que cada homem carrega uma chama, né? Cada mulher também carrega a chama primordial, a chama do Criador aí dentro, para servir as pessoas. E sabemos que
você pode também transformar a vida das pessoas. E estamos aqui para primeiro transformar a sua vida, para por consequência transformar a vida de outras pessoas, tá? Tamo junto, fiquem com Deus, seja forte e até a próxima. Tchau!